Você já saiu com várias mulheres? Você já saiu com alguém? Só apenas uma, né? Aí seu livro não vende, não pode falar, gente. Tem que ser experiente. Muita gente pergunta, por exemplo, sobre aplicativo de relacionamento. Eu peguei a época que era boa do Tinder ainda. De verdade. Os ambientes que você frequentava, era propício a ter mulheres que estavam buscando esse tipo de coisa? Mas qual que é a pergunta? É assim, ó, o que eu acho da mulher que, tipo, ela transa no primeiro encontro? Assim, não, você tá gostando da mulher, você tem que tratar ela igual um mendigo. Mulher que tá, de repente, namorando ou tá casada, e ela tá na noite, e ela fala assim, e avisou às vezes pro cara que, olha, vou pra balada com as minhas amigas. E no final eu pegava essa mulher, tá? Não falo com... E assim, ó, o teu padrão, principalmente como homem, é tratar sempre bem uma mulher. Falei, não, então peraí, então eu vou escrever um livro que eu leria. Um livro que eu gostaria de ler se eu tivesse, tipo, querendo aprofundar nesse assunto. Por que você tá me julgando com essa cara aí? Você tá me julgando com essa cara? Ainda bem que não mostrou. Não, eu tô bem... Então assim, o cara ele vai hoje pro encontro achando que porque ele tá pagando a conta, a mulher é obrigada a ir pra cama com ele. Casar com separação total, comunhão parcial ou comunhão total? Você já foi casado ou não? Já fui casada. Então, esse tipo de jogo, no geral, não segura a mulher no longo prazo, entendeu? Então, assim, eu entendo quando os caras usam isso pra manipular. Então, no seu conceito, nunca existe um relacionamento em que os dois estão no mesmo patamar, assim, de entrega e recebimento. Não, a mulher, assim, que tem muito ressentimento com o homem, muito trauma com o homem, você só pergunta, me fala um pouquinho do seu pai. Então, normal, a gente fala 2 idiomas, português e várias merdas. Que normal. Então, quem é o Thiago fora das redes sociais? Conta pra gente um pouquinho. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Negócios, Resenha e Verdades. O podcast pra você que é empreendedor e quer vir aqui chorar na pia com a gente. Todo dia tem uma resenha nova. E pra você que quer empreender, mas... quer tirar dica? Corre aqui. Então, hoje, estou sozinha novamente, então eu vou dar os recados. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, corre lá, YouTube, Instagram e TikTok. Estamos esperando vocês, tem muita coisa legal, muito corte bom. Tá muito legal, hein? Então, por favor. Hoje, a gente trouxe uma pessoa aqui que a gente vai deixar um pouquinho os negócios de lado. Talvez a gente traga uma coisinha ou outra, mas vai ter muita resenha e muita verdade. Hoje a pessoa que chegou aqui, ela é uma pessoa que é extremamente polêmica nas redes sociais. Então, é um dos criadores, se não o criador, do movimento Red Pill. E ele vai contar tudinho aqui pra gente o que é isso aí. Bem-vindo, Thiago Schultz. Obrigado pelo convite, Tanaty. Se bem que eu tava te ouvindo aqui a tua apresentação, e aí você falou um pouco sobre polêmica e tudo mais, né? Você tá preparada pra receber alguns comentários assim? Não acredito que você trouxe esse cara. Juro, vai ter, tá? Te garanto, isso vai ter. Trouxe, gente, eu consegui, tá? Então, se você eu consegui não trazer. Não acredito, estou deixando de seguir. Tem até um amigo meu que fala assim, mas viu, quando você começou a seguir, você me avisou? Por que agora você deixando de seguir, avisando, você tá me falando, né? Mas obrigado, Vinati, obrigado pelo convite. Tô aqui pra gente falar não só de... Dá pra gente falar sobre relacionamento, sobre polêmica, sobre negócio, e aí é contigo, tá? Ah, muito legal. Então vamos lá, vamos começar então. Quem é o Thiago fora das redes sociais? Conta pra gente um pouquinho. Perfeito, ó, muito fora das redes? Primeiro fora das redes, depois você conta nas redes. Primeiro fora das redes. Você sabia que assim, ó, existe uma... É muito engraçado, né? Porque assim, ó, o pessoal, eles fazem... Eu até entendo, tá? Eles fazem uma associação da pessoa pública com a pessoa privada, ou com a pessoa particular, né? Então assim... É muito comum, assim, tem gente que olha assim, bom, esse cara, pessoalmente falando, esse é um baita no pé no saco. Imagina namorar com um cara desse, imagina, tipo, conviver com um cara desse. Eu sou um cara bem de boa, essa que é real, tá? Então, a gente já teve alguns minutos aí de bastidores, conversando com o pessoal. Obviamente, assim, tem a parte do trabalho que eu levo muito a sério, tá? A polêmica é um pouco, sim, do meu tempero também, não vou mentir, tá? Nem tudo que é polemizado é de propósito, mas algumas coisas são sim, né? Eu te falo uma coisa, tá? Hoje a gente vive numa economia de atenção também. Então, quem chama de certa forma atenção consegue também gerar negócio, também consegue reter pessoas. Uma das formas mais fáceis de fazer isso é através da polêmica, tá? Mas o Thiago, naturalmente, na vida pessoal dele, não é um cara polêmico 100% do tempo. Não sai brigando com as pessoas na rua. Imagina, muito pelo contrário. É muito engraçado que até na rua, assim, quando alguém me vê, né? Ou vai vir um cara pra me cumprimentar, tipo assim, pô, Thiago, parabéns pelo trabalho e tal. Ou se for mulher, vai ficar, tipo, de longe dando risada. Olha lá, você viu quem tá ali? Então, mas assim, mas nunca tive nenhum problema, cara, por incrível que pareça,
pessoalmente falando, de tomar uma garrafada, tipo, de Heineken na cabeça Tipo, do nada, do entendeu? nada, não? Não vou nem dar ideia, né? Olha, Vai que alguém me vê e Eu fala vou te assim, falar "Bom, que de vez em quando dá vontade, viu? Não é por nada, não, gente. Mas não façam, que eu não estou fazendo apologia à violência, mas de vez em quando dá vontade. Não, pois é, mas por isso que eu te falei, tá? Então, assim, tem um lado que é polemizado, que é proposital, tem um lado que, naturalmente, o assunto é mais polêmico, né? Até pela situação de vida, situação de sociedade que a gente tá hoje, quando a gente fala sobre relacionamento, né? Então tem assunto que você começou a falar. Troca o Thiago, por exemplo, pela Camila, tá? Camila, que é uma grande amiga nossa também, que já veio aqui, inclusive indicou, falou muito bem de você. Você só trocar a pessoa e simplesmente começar a falar sobre, sei lá, casar com comunhão parcial de bens ou separação total de bens. Vai dar briga, vai dar polêmica, vai dar confusão. Então, porque o assunto tange um pouco essa parte, né? Então tem muito como fugir. E por casar incrível que com pareça. separação total, comunhão parcial ou comunhão total? Você já foi casado ou não? Já fui casada. Então, na tua época você deve ter casado como talvez comunhão parcial de bens ou não? Separação total. Separação, tá, beleza. Ainda quando eu fui casado, tipo, em 2013, né, Você que eu foi casei, casado? fui casado em 2013, casei em 2013 para 2018, né? Então a gente casou como comunhão parcial de bens. Uhum. Mas Que é o mais ainda- comum, né? Que é o mais comum e muita gente ainda casava assim. Hoje, quase nem se fala mais na internet sobre casar com comunhão parcial e quando você fala de separação total, puta, dá uma briga assim absurda. Né? Então, polemizou isso, então não tem nem muito mais como você fugir. Eu não dei muita chance pra escolherem. Eu falei, é separação total e acabou. Então, porque você tinha dinheiro pelo jeito, ou não? Então, Não, mas sabe o que que é? Ó, aí agora você vai me entrevistar, não é nem legal isso, gente, mas tudo bem. Eu falava que eu não queria que ninguém estivesse comigo por ter que dividir dinheiro. Sabe quando a pessoa assim, perfeito. não vou separar dessa mulher, senão eu vou perder dinheiro? Eu queria que a pessoa Aham. estivesse comigo porque ela gostasse de mim. Entendeu? Perfeito, exatamente. E é isso que eu te falo assim, ó. Hoje você acaba vendo assim muita confusão até com relação ao regime de casamento, mas eu falo, cara, se você gosta realmente da pessoa, eu acho que a separação total de bens demonstra isso muito claro. Você não está interessado naquilo que ela tem, seja de um lado, seja do outro, né? Mas sim quem que é a pessoa. E outra coisa também, né? Poxa, deu alguma coisa ruim, né? Se de repente você tem um negócio, tua família tinha um negócio, Sim. teve algum problema. A gente sabe hoje que pode pegar nos cônjuges também, Sim, entendeu? é. Então, qualquer coisa de relacionamento, ele passa hoje por muita polêmica, mesmo que não seja eu que tô causando, tá? Isso eu te falo. Não, eu já comecei, né? Então nem falei nada. Bom, vamos lá. Fizemos um parênteses aí. Conta um pouquinho como é que você começou essa história. Como começou o Thiago nas redes sociais? Foi com o movimento Red Pill? Foi antes? Foi depois? Como começou isso daí? Tá, perfeito. Então vamos lá. É muito engraçado, tá, Nath? Muito boa pergunta, assim. A minha história nas redes sociais, ela não foi, assim, totalmente planejada, tá? Poxa, deixa eu fazer aqui uma escalada, tipo, de longo prazo, pensar em 10 anos, eu vou pra internet, eu vou ter isso, ter aquilo. Foi muito aleatório, na verdade. Então, assim, foi como eu te falei, eu tive um casamento casei em 2013, 2018 separei. Só que eu não tive aquela fase que quase todo mundo tem, que é a fase da bagaceira do solteiro de 18 anos, sabe? Tipo, 19 anos, 20 anos, vamos pra baladinha, vamos curtir. Eu comecei a namorar com 18 anos, terminei meu primeiro namoro com 25. 25 eu já, um pouquinho depois, já casei com a minha primeira ex-mulher, né? E fiquei casado até os 30. Então eu fiquei 12 anos com 2 mulheres, praticamente. Não tive a fase solteiro. Os 30 anos, quando separei, eu falei, mano, vou pra bagaceira, vamos ver o que tem no mundo, Pegar né? todo mundo. Nossa, foi uma bagaceira, assim, uns 3 anos de bagaceira forte, assim, né? Então, assim, muita gente pergunta, por exemplo, sobre aplicativo de relacionamento. Eu peguei a época que era boa do Tinder ainda. De verdade, tinha outros aplicativos que a mulherada te respondia, você conseguia sair para, por exemplo, para jantar, para conhecer gente. Estamos falando de 2018, né? Então, 2019 até 2020, começo da pandemia. Então, o que aconteceu aí, tá? Nessa parte, principalmente da minha vida aí, tipo, de solteiro, tá? Só que divorciado, porque não era solteiro, mas era divorciado no papel. Era na pista, né? Então, assim, eu vi muita coisa, tá? Não que seja assim, porra, que absurdo, que horroroso, mas assim, eu vi muita coisa que era uma dinâmica muito diferente do que eu tava, tipo, não acostumado, mas do que eu, sei lá, até imaginava que seria o comum. Então, vamos supor, você ia pra baladinha ali, você tinha, por exemplo, 3 mulheres disputando o mesmo cara. Podia ser um cara que, de repente, era o cantor, tipo, que tava tocando ali no lugar. 3, 4 mulheres. E eu sou muito observador, tá? Então, assim, eu só observava. Falei,
Tá, não, beleza, tá bom, cara, tipo, ele tem um status social na noite ali, mas você vê, tipo, 3, 4 amigas disputando o mesmo cara, indiretamente, tentando chamar mais atenção uma do que a outra. Já vi, por exemplo, também, mas muito, tá? Mulher que tá, de repente, namorando ou tá casada, e ela tá na noite, e ela fala assim, e avisou às vezes pro cara que, olha, vou pra balada com as minhas amigas. E no final eu pegava essa mulher. Não falo com orgulho, tá? Mas eu falo assim, eu vi muita coisa na noite de um outro lado das mulheres que, em tese, eu não conhecia na prática. Eu conhecia a parte bonitinha de você estar namorando, você estar casado, você ter família, você ter isso, aquilo. Eu vi um outro lado e falei assim, bom, tá, legal, existe esse outro lado aqui que também existe. O que aconteceu lá para 2020, mais ou menos, tá? Procurando na internet, eu caí num conteúdo de um cara da gringa que chamava Casey Zander, e ele falava muito ele fala muito sobre, tipo, comportamento feminino, mas principalmente esse outro lado. Aquele lado, tipo, que ninguém fala, que a mulher tem, mas existe, né? Então, por exemplo, das mulheres talvez disputarem o mesmo tipo de cara, da mulher, de repente, ela deixar o cara, tipo, em casa e sair com... Não todas, tá? Mas, assim, ele trazia muito desse comportamento. Eu falei, caramba, eu vi isso aqui na prática, tá? Mas por que não tem conteúdo assim no Brasil? E até tinha algumas páginas, tá? Assim, tinha algumas páginas, alguns canais no YouTube que falavam um pouco sobre isso. Não tinha praticamente nada no Instagram. O que tinha no Instagram era tudo meme, tudo brincadeira. E eu falei, meu, que massa. Então quer dizer que, assim, muito do que eu vi na minha vida, meus, sei lá, vamos colocar aí, dos 18 até os 30 e tantos anos que eu vi, com relação à interação entre homens e mulheres, tem muita coisa que realmente é real, mas ninguém fala sobre, por que não? Como é um assunto que eu gostei de viver e gostei de falar, criei uma página sem a minha cabeça nem nada, que era só, tipo, um logo, era só escrito, e comecei, tipo, no Instagram, tipo, 2021, eu acho, entendeu? Então, esse foi o começo. O que aconteceu daí, né? Como eu sempre gostei muito de escrever, 2021 eu comecei, tipo, a colocar esse conteúdo, tipo, na internet, ninguém nem sabia quem eu era, e no final desse mesmo ano eu já tava com um livro escrito, porque também foi outra, falando sobre negócios, né? Falei, tá, que interessante, né? Você tem livros, alguns poucos livros na gringa que falam dessa dinâmica entre homem e mulher, de uma forma um pouco mais direta e reta, sem rodeio, tá? Sem falar que toda mulher ama os bonzinhos, um negócio um pouco mais pé no chão. Falei, mas cadê os livros aqui no Brasil? E não tinha. Falei, não, então peraí, então eu vou escrever um livro que eu leria, um livro que eu gostaria de ler se eu tivesse, tipo, querendo aprofundar nesse assunto. E eu escrevi meu primeiro livro em 2021. O que você tá me julgando com essa cara aí? Você tá me julgando com essa cara? Ainda bem que não mostrou. Não, eu tô bem imparcial, então. Totalmente. Totalmente. Então, 2021, tava com o livro escrito, com um perfilzinho no Insta com uns 12 mil seguidores, mais ou menos, tá? Bem assim, fazia outra coisa, tinha outro tipo de negócio, não colocava nem minha cara. 2022 surgiu um convite para um primeiro podcast, que eu falei para você que é aquela hora que você assim, bom, e aí, encaro ou não encaro? Oportunidade única, vou ou não vou? Eu falei, não, vambora, vai, vamos ver o que vai dar. Aí o resto é história, entendeu? Aí o foi aí que resto começou. foi indo, exato. Tá. Acho que eu nunca contei o começo com tanto detalhe lá, assim, viu? Não, lá, a gente é super privilegiado aqui. Essa história me gerou algumas dúvidas. Vamos lá, alguns comentários. Alerta de gatilho. Alerta de gatilho, não. Não, pode falar, pode falar. Primeiro assim, ó, você falando de várias mulheres, ou esses ambientes com as mulheres que deixaram os caras em casa e tal. E você fala assim, não são todas, tá? Exato. Você acha que os ambientes que você frequentava, era propício a ter mulheres que estavam buscando esse tipo de coisa? Com certeza, total. Porque, também, assim, com certeza. Porque você fala assim, porque você não, em nenhum momento você falou, mulher não presta. Não, exato. Você falou, perfeito. algumas mulheres tinham esse tipo de comportamentos assim, exato. né? Perfeito, exato. Então, assim, você acha que o ambiente que você estava também... Com certeza. E até te falo assim, ó, vou até te dar um outro exemplo aqui, tá? Por exemplo, muito me perguntam sobre sexo no primeiro encontro. Me perguntam demais até hoje, não aguento mais responder essa pergunta, pra você ter uma ideia, tá? Mas qual que é a pergunta? É assim, ó, o que eu acho da mulher que, tipo, ela transa no primeiro encontro? Falei assim, ó, nunca tive problema com mulher que tem esse tipo de comportamento, entendeu? Porque eu não vejo que uma coisa tem a ver com a outra. Eu não vejo que uma mulher que transa no primeiro encontro com você, necessariamente ela transa no primeiro encontro com todos os caras, entendeu? Então essa foi uma outra dinâmica também que eu vivi, tipo, até um certo ponto ali, que eu falo, não necessariamente podia ser num ambiente de balada, mas podia ser, por exemplo, um pós-restaurante que deu uma química legal e foi bacana. E por isso que eu te falo, no fundo, não é só sobre criticar a mulher, mas também criticar o comportamento dos caras. Então assim, o cara ele vai hoje pro encontro achando que porque ele tá pagando a conta, a mulher é obrigada a ir pra cama com ele. E comigo nunca foi assim. Então assim, bom,
Eu tô aqui querendo conhecer a pessoa. O que sair daqui pra frente como positivo, legal. Se não sair nada, tá tudo certo. Então, assim, nessa parte minha que eu te falei da minha vida, tá, assim, de solteiro, né? Teve esses ambientes que eu te falei que eram mais undergrounds, eu diria, mais um negócio mais, né? Mas assim, até na dinâmica mais tradicional, vamos sair pra jantar, pra comer alguma coisa, se conhecer. Podia rolar alguma coisa, podia não rolar nada, se não rolasse nada. Ou porque tem N fatores, às vezes a mulher não tá afim, às vezes, tipo, tá querendo conhecer melhor, não é a pegada dela, tá menstruada, tem muita coisa. E aí eu falo assim, nem tudo é só sobre as mulheres, mas também sobre o comportamento do cara e a segurança que ele passa, entendeu? Sexo e relacionamento é sobre segurança acima de tudo, não só financeira, entendeu? Tá. E Então, você, vamos lá, você já saiu com várias mulheres, você já saiu duas com só, alguém. tô brincando. Só apenas uma na minha vida. Aham. Tô brincando, tô brincando. Aí seu livro não vende, não Tô pode brincando. falar, gente. Tem que ser experiente. Mas assim, aí você com certeza já teve eventos em que teve sexo no primeiro encontro e eventos que não teve sexo no primeiro encontro. Sim. Como é que é o comportamento do Thiago depois desse evento? Com sexo e sem sexo? Você liga, você não liga, você quer saber, você não quer saber? Como é que foi? Você sabia, ó, até outra coisa também, tá? Que é legal. Eu tenho, assim, uma premissa básica que eu também, assim, esforço demais também pra passar pros caras, que é o seguinte. Toda vez que você tá gastando um tempo seu, você também tá gastando um tempo de uma outra pessoa, tá? E assim, ó, o teu padrão, principalmente como homem, é tratar sempre bem uma mulher. Então veja bem, a partir do momento que a mulher ela compartilha a intimidade dela com você, desculpa, tipo, é a intimidade dela. Não necessariamente tem mulher que vai abrir com todos os caras, tem, mas não são todas. Eu acho que é uma minoria que abre a intimidade com todos os caras. Então eu digo assim, foi legal, então por qual motivo você vai sumir? Vou dar um ghost nela. Por qual motivo? Tipo assim, só pra mostrar o quê? O que você tá tentando sinalizar? Então você foi um cara, tipo, bem legal nesse ponto também, tá? Não aquele cara, assim, sedento, assim, pelo amor de Deus, me responde, você amou ontem, eu preciso... Mas, pô, e aí, você gostou? O que você achou? Tá, pô, será que a gente consegue sair de novo? Não consegue? Não foi legal? Tudo certo, entendeu? Então, meu padrão é esse padrão também, tá? Real, não é tratar mal e sumir igual muita gente poderia pensar, né? Eu peguei um corte, não seu, de alguma outra pessoa, que falou assim: não, você tá gostando da mulher, você tem que tratar ela igual um mendigo. Pegou isso, não? Não. Quer comentar sobre isso, não? Meu, sabe o que... Olha, eu tenho um negócio comigo, né? Que assim, ó... eu sei que o que eu vou te falar agora, assim, é muito difícil, obviamente, pra muita gente gerir, principalmente para as mulheres, tá? Eu vou te falar uma coisa, assim, que na minha visão é real, tá? E para algumas mulheres, se você parar um pouco pra pensar, talvez também faça sentido. Se você puder optar entre um cara que ele te trata sempre muito bem, tá? Pega aí, 50% do tempo. Então, vamos colocar assim, ele trata você, tipo, legal, mas ele tende a ser um cara mais desapegado, sumir, até tratar você um pouco mal, numa outra ponta. E tem um cara que ele te trata, tipo, do ok pro muito bom, pro sempre cuidadoso. No geral, a mulher, tipo, tende a se atrair mais pelo cara que é mais desapegado, entendeu? No geral. Que é mais o quê? Desapegado. Mais desapegado? Desapegado, total, entendeu? Porque eu te falo uma coisa, tá? Não tem como duas pessoas correrem atrás de si ao mesmo tempo. Sempre tem que ter uma caça e um caçador. E a mulher sempre, ela prefere estar no perfil, assim, na posição de estar perseguindo um cara que parece estar sempre um pouco mais indisponível. Então, peraí, deixa eu até explicar por que eu tô te falando isso, tá? Então, assim, ó, quando você pega na outra ponta um cara que tá sempre disponível, tá sempre romântico, tá sempre preocupado com você, ele acaba se tornando um pouco chato também. Então, isso que o pessoal fala, tá? Vou te falar. Não vai dar errado se você tratar mal uma mulher. Por exemplo, deixa eu tratar ela que nem um mendigo, por exemplo, entendeu? A questão é por quê? Esse que é o ponto. Psicologicamente falando, o impacto emocional de você criar... Vou te dar duas situações aqui, tá? Cria uma briga com uma mulher, uma discussão, do nada, inventa alguma coisa. Fala assim, meu, eu tô achando que você tá me traindo. E deixa essa mulher, tipo assim, ó, fazendo quase que eu quero achar a palavra exatamente correta, assim, porque eu não quero fugir desse assunto, tá? Quase deixando, tipo assim, ela paranoica pra te provar uma coisa que não existe. Se você fosse um cara manipulador e psicopata, tá? Tem mulher que não sai desse relacionamento, que é super tóxico. E seja na outra ponta um cara que trata sempre bem. Esse tipo de jogo, no geral, não segura a mulher no longo prazo, entendeu? Então, assim, eu entendo quando os caras usam isso pra manipular. É o mundo real, meu. Não tem como a gente falar que não existe isso. Tem cara que sabe fazer isso muito bem, entendeu? Então, por isso que eu te falo assim, ó.
você como homem, qual jogo você quer jogar? Você quer fazer isso com mulher, tipo, por qual motivo? Ou você prefere ser um cara legal e se der errado lá na frente, quem perdeu foi ela, entendeu? Então, no seu conceito, nunca existe um relacionamento em que os dois estão no mesmo patamar, assim, de entrega e recebimento. Não, até tem, tá? Tipo, até tem. Só que eu não vejo hoje mais que a maioria. Esse que é o problema. Sempre vai ter um lado que vai estar com a consciência um pouco mais expandida do que o outro. Então, eu vou te dar aqui um exemplo, tá? Por incrível que pareça, assim, ó. Quando que isso aconteceria? Você é uma mulher que está procurando relacionamento, você já teve um relacionamento antes, já foi casada, você já se trabalhou internamente para você saber o que você tem que mudar como mulher, por exemplo, com postura. E o cara que você está conhecendo agora, do mesmo jeito. Já teve um relacionamento, já sabe o que quer, já sabe o que não quer, já sabe o perfil de mulher que ele quer, já sabe as merdas que ele fez também. Fala, cara, naquele meu primeiro relacionamento fui ciumento demais, isso aqui tem que sair da minha vida. Aí se encontra os dois nessa mesma pegada, tá? De expansão de consciência. Olha, vamos fazer esse relacionamento tipo sem joguinho? Me fala quais são os seus traumas, eu falo os meus, a gente nunca vai tocar nesse assunto, a gente não vai explorar isso, e vamos junto? Aí dá certo. Só que eu não vejo que é mais... Acho que tá longe de ser a maioria, entendeu? É um relacionamento assim que é muito mais maduro, muito mais cabeça, não é mais pautado só em desejo, só em paixão, entendeu? Eu concordo que pessoas evoluídas e tratadas são maravilhosas, né? Perfeito, Vamos combinar, exato. né? Que Você tem que assim, fazer terapia pra lidar com gente que não faz que terapia. não faz terapia. Então, por favor, todos façam terapia. Eu já dei esse recado aqui algumas vezes. Uhum. Façam terapia, pelo amor de Deus, pra gente poder, né? A gente que também faz, poder se encaixar. Mas, Perfeito. e aí agora me veio uma outra pergunta, então. Então você falou assim, que o cara que trata médio pra mal, tá? Que segura um relacionamento. Inverte isso. A mulher que trata de médio pra mal. Vamos inverter. Segura mais ainda. Segura mais ainda. Mais ainda, com certeza. Bizarro. Não, bizarro. E aí é muito engraçado, por isso que eu te falo, tá? Assim, ó. Eu acho que falta hoje, assim, uma capacidade de observação dos dois, tanto do homem quanto da mulher. Porque eu te falo, tá? A mulher que ela trata, tipo, de médio pra mal, segura mais ainda. E aí o que o cara tem que começar a entender? Se ele conseguir se despertar pra isso, vai ter uma dinâmica que a mulher ela faz isso propositalmente, que eu também vejo que é minoria, tá? Tem cara que é mega manipulador, mega... Hoje o pessoal assim, hoje o apelidinho do momento é narcisista. Meu ex era narcisista. Não, cara, narcisista é um negócio sério, tá? Sim, Psicopatia é um uma negócio doença, sério, uma doença. exatamente. Não é todo mundo aí que só porque em algum momento ele falou não pra você que ele é narcisista. Então assim, tem homem que é assim, tem mulher que é assim. O que você vai ter que entender? Se essa mulher ela faz isso de forma consciente, essa manipulação, esse tipo de coisa, e tem mulher que não, entendeu? Então eu vou te dar aqui um exemplo muito simples, tá? Existe uma tendência muito maior de uma mulher agir dessa forma, ou ela sabotar um relacionamento, se ela teve um problema, por exemplo, com o pai dela, uma rejeição paterna, do que se ela teve uma base familiar, principalmente paterna, muito mais sólida. Isso mas já está comprovado faz muito, 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 muito tempo. Agora que o pessoal está dando um pouquinho mais de enfoque para isso, tipo, tentar entender, meu, qual que é a relação dessa mulher com os pais e principalmente com o pai? Qual que é a relação do cara com a mãe? Então, assim, o cara trata bem a mãe dele, isso eu acho que é muito real. Se o cara trata bem a mãe dele, se ele trata mal a mãe dele, tem grande chance dele tratar mal você como mulher também, entendeu? Se a mulher teve uma péssima referência paterna e ela não teve uma figura, ainda que ela não teve o pai, mas de repente teve um avô, teve um tio, um irmão mais velho, que ela conseguiu se inspirar, ela vai saber respeitar o masculino como um todo. Do contrário, de verdade, quando eu puxo lá mulher assim que tem muito ressentimento com o homem, muito trauma com o homem, você só pergunta, me fala um pouquinho do seu pai. Vai aparecer 3 opções ali. Ou o pai tratava mal, e às vezes até era um pai abusador, tá? Ou o pai era ausente, ou o pai sumiu. Tipo assim, ele era ausente, daquela coisa assim, aparecia de vez em quando, ou o pai literalmente sumiu, foi comprar um cigarro e nunca mais voltou. Então, é padrão, não dá pra fugir disso, entendeu? E o inverso também, você acha? O homem também, E o homem, só que daí o homem é mais a relação dele, principalmente com a mãe dele, entendeu? com a mãe. Exato. Então, por exemplo, mas se bem que depende também, tá? Então, não sei se chegou a ver aquela série Adolescência que tava bombando. Eu sei que tá bombando, ainda não consegui. Eu não vi também. Eu já sei que se eu vou ver, eu vou estressar, vou passar raiva e tal. O pessoal tem colocado assim, o que eles fizeram ali, tá? Eles pegaram assim, um menino que tem um problema. Posso estar falando alguma bobagem aqui, tá, Nath? Mas assim. Ah, mas tudo bem, aí você tá acostumado, tá? Não, então, normal. A gente fala 2 idiomas, Desculpa. português e várias merdas. Que normal. Então, assim, ó, o pessoal ouve lá também, não ouve? Então tá bom. Eu vejo uma organizada ali. Então, assim, ó, o que pega aí, tá? Você tem hoje, sei lá, sempre teve nos Estados Unidos aquela coisa assim, ó, do padrãozinho do menino que tem 12, 13 anos e vai lá e ele é um
um atirador. Ele vai lá e, tipo, atira em todo mundo. Gente, eu entendo isso. É um menino que tem problema, tipo... Tem problema? Com certeza. É um cara que é frustrado? Com certeza. Só que o que tentaram colocar na série é que a frustração dele é porque ele consome conteúdo masculinista. Tipo o meu, tá? Tipo o Thiago. Pelo que eu entendi na série, parece que é isso. Tá. Só que a questão não é essa. A questão é que, meu, geral, a maioria dos atiradores são todos filhos de mãe solteira. Uma mãe não consegue fazer o que um pai faria. Assim como um pai não consegue fazer o que uma mãe faria. Então, assim, o que acontece? Se você pegasse quem assiste, por exemplo, uma investigação Discovery da vida, pra você ver, assim, caso de psicopata, homem, tá? Homem que é abusador em todos os sentidos, tá? Sexualmente falando, e também cara que é psicopata e tal. Você puxa a infância do cara, ou o cara foi arrebentado pelo pai dele, que era aquele... Arrebentado assim, tá? Foi abusado pelo pai, ou foi espancado pelo pai, ou o cara não teve pai. Então, qual que é o ponto aí, Tanat? Assim, a figura, tipo, masculina na criação, tanto do homem quanto da mulher, é fundamental pra criação daquela pessoa, entendeu? Tá, então aí eu trago dois assuntos, né? O primeiro é, por favor, façam filhos e não abandonem seus filhos. Concordo, perfeito. Agora, a minha segunda pergunta, a minha segunda conclusão é: os homens, então, são responsáveis pelo comportamento dos homens. Com certeza, total. Total. Mas é por isso que eu te falo. Então não sejam escrotos, tá? Por favor. Perfeito. Então, assim, ó, por isso que eu te falo, tá? É aquela coisa assim, tá? A gente tá num ponto assim, né? Por exemplo, tem homem responsável pelo comportamento dos caras, pela criação deles, por passar bons valores, por passar bons princípios. Então, o que acontece aí? Eu acho que tem que ter um entendimento, por exemplo. Muito do que eu aprendi sobre como respeitar uma mulher, eu aprendi com a minha mãe. Uhum. Então, assim, eu tive uma base materna muito boa, muito sólida, que falou assim, olha, é o seguinte, nunca faça isso com uma mulher, nunca faça aquilo. Se você for um cara que ela tiver com você, saiba que a tua preocupação, você tratar bem, não sei o quê. Se você fizer um filho, você assume a bronca. Minha mãe me dava vários toques também, tá? Você tem filhos, não? Não tive, não tive, tá, Nath? E mesma coisa, por exemplo, você ter a bagagem masculina que um homem vai passar pra você. O que não pode, por exemplo, hoje, que eu acho, assim, condeno um pouco, é, por exemplo, algumas mulheres, eu não sei se você é feminista ou não, mas algumas mulheres, aquela Lá coisa vem, assim, lá vem, cara, gente, lá vem. eu falo assim, ó, tentar minimizar o impacto que um homem tem na criação, tipo, de um filho ou de uma filha, entendeu? Veja bem, não é que eu tô questionando que você não possa cuidar financeiramente. Você pode bater no peito e falar assim, não, eu cuido, eu não preciso do genitor. Cara, eu já vi mulher falando genitor e tal. Eu sei que você consegue trabalhar, mas não é só sobre dinheiro, entendeu? Esse que é o ponto. Então foi como eu te falei, muito do que você vê de comportamento errado de homem é porque o cara não tem uma base, desculpa falar, de um homem, pra às vezes, tipo, dar um chacoalho e falar assim, viu, não é bem assim. E esse papel a mulher não consegue suprir. Tá, eu não concordo 100%, mas assim, você concorda que se chegou nisso é porque tem um pai que levantou e saiu? Com certeza, mas é lógico. Alguém, por isso que eu te falei, alguém foi comprar um cigarro e nunca mais voltou. Isso não é de agora, obviamente. Então, assim, a gente tá falando aí, por exemplo, a gente tá começando a colher agora, Nath, de certa forma, tá dos dois lados, tanto do homem quanto da mulher, tá aquela coisa assim, da mulher ter ficado até um pouco masculina demais naquilo que ela tem que realizar na vida dela, e os caras terem ficado muito bunda mole, mas estamos falando assim de 20, 30 anos de pai que foi saindo fora, de divórcio que veio acontecendo. Ó, por exemplo, eu sou de 88, tá? Eu sou de 88. Eu lembro que na minha época, sei lá, na escolinha ali, você vai lá, tipo, sei lá, nem lembro agora, primeira série. Na minha época, assim, tinha 25 alunos na minha sala e tinham acho que 2 ou 3. Meu, certeza, tinham 2 amigos meus, tá? Assim, da minha sala inteira de 20, que eram filhos de pais separados. 2 de 25. Era Então, falando, bem pouco. era bem pouco. É. Hoje E eu se acho que... destacava, né? Exato. Hoje É. tá totalmente o contrário. Então, assim, se chegar numa escola com 20 alunos e tiver, tipo, 3 pais ali, 4 pais que estão casados ainda, vai todo mundo ali e falar assim, meu, vocês devem se odiar pra estar casado, entendeu? Mas assim, estar casado não é um problema. E sim, estar ausente da família é o problema, certo? Também, Porque, com certeza. Também. eu acho que assim, ninguém é obrigado a ficar num casamento que não tem sucesso, certo? A questão é, não coloquem isso acima dos seus filhos. Com certeza, lógico. Também tem assim, tem casamento assim, ó. Você pode estar separado, obviamente, né? Então, assim, por exemplo, agora o que eu pego aí, tá?
eu já vi isso acontecendo, tipo, dentro do meu meio bastante. Então, por exemplo, você tem hoje uma série de leis que não ajudam um homem em nada, tá? Então, o que vai acontecer aí, por exemplo? Eu vou ter um cara que ele teve um filho, tá? Então, assim, sei lá, o cara teve um filho e decidiram, sei lá, vamos separar porque a gente como casal já não funciona. O que seria o ideal, tá? Você vai ficar, sei lá, uma semana, 15 dias, eu também, você vai cuidar de tal jeito, você vai educar. A gente vai sentar ainda que seja como bons amigos, como pai e mãe, pra poder ensinar. Perfeito. Tá, eu tenho um exemplo, tipo, na minha família, que assim, que tem uma criança, que são pais separados, mas assim, perfeito, o moleque melhor aluno da sala. Mas por quê? Porque os pais se separaram, mas passaram educação. Só que assim, Nath, tem mulher que é o seguinte, ela não aceita o término, ela vê o cara com uma mulher mais nova, aí ela fala assim, então você já tá namorando? Então você não vai ter um filho mais. E chama alienação parental. O cara até que, ele fez tudo certo, mas só pelo fato da mulher não conseguir lidar com a vida nova do cara indo pra frente, ela vai lá e fala assim, bom, a partir de agora você não vê mais, entendeu? E isso vai ter também, tem dos dois lados, com certeza. Então, parece uma briga, tipo, de duas crianças, entendeu? Tipo, tanto de homem quanto de mulher, sabe? Já vi também, tá assim, ó, o homem, assim, o cara não aceita que a mulher tá namorando um outro cara e fica perseguindo o cara. Aí o cara toma Maria da Penha, tem que usar tornozeleira eletrônica, porque o cara não aceita que a mulher tá seguindo a vida dela. Então tá tudo de ponta cabeça, entendeu? Mas é aquilo que a gente falou, já começou lá atrás, não é de agora. Então, falando, tipo, de 10, 15, 20 anos que isso vem, tipo, sendo de pouquinho em pouquinho, entendeu? Tá. Bom, deixa eu voltar então lá, quando você tava contando. Que eu tinha dois assuntos. Você tava contando sobre as 4 amigas disputando o cantor. Sim. Eu vi já isso acontecendo bastante. Mas assim, eu mais via os caras competindo quem pegava mais. E colocando nota. Não, porque se eu pegar aquela que é mais feia, aquela que é não sei o quê, aquela que não sei lá, eu ganho mais ponto. Eu quero que você traga esse tipo de comentário também. Tipo, quantas você pegou no carnaval? Eu peguei aqui, sei lá, a moça que tava lá pedindo dinheiro, então eu ganhei, zerei a trend. Você sabia que mulher acima do peso vale o dobro, né? Então, olha lá, tá vendo? E por quê? Tô brincando. Então, ó, viu? Tem tanta mulher maravilhosa. Não, eu tô enchendo o saco. Não, assim, não tá não, que eu sei. Não, mas sabe por que eu te falo isso assim, ó? Por exemplo, eu, assim, pelo menos com a minha galera, já nunca teve isso, mas tem um lado do homem... Mentira que nunca teve. Você nunca chegou e falou assim, saí dessa balada, peguei 4. Peguei 5. Pior que, né? Eu já tava velho nessa época já, né? Porque velho não faz isso, né? Depende, mas eu tava de boa, viu? Né? Eu acho que o homem, assim, ó, ele tem um... O homem tem esse negócio da competição. Principalmente por mulher, entendeu? Essa é uma outra coisa também, assim, que... Eu gosto, tipo, de trazer algumas coisas meio sem papas na língua, tá? Porque, assim, o pessoal tenta justificar alguma coisa que não é tanto justificável. Então, se o homem, ele puder, de verdade, tá? Se o homem, ele puder ter uma mulher por dia, se ele tiver afim, ele vai ter, ele vai querer ter. O homem gosta de mulher, o homem, ele é sexual, entendeu? Então, assim, isso é da natureza masculina. Como a mulher não tem essa pegada... Ela nunca vai conseguir entender. Sabe quando a mulher chega pra um cara e fala assim, viu, eu tô de TPM, não me enche o saco, você não sabe o que é ter isso? É isso, só você sabe o que é ter um útero, tá de TPM, sangrar todo mês. Um cara nunca vai conseguir sequer conceber. A mulher nunca vai entender o que é um homem que tem, por exemplo, 20, 30, 40 vezes mais testosterona do que você, querer talvez ter uma mulher por dia, entendeu? Então o homem tem isso naturalmente. Tá, mas por que a mulher que é mais sexual, ela não pode ter um homem por dia? Bom, pode também, não tem problema. Mas vai ser julgada. Por então quê? vai ser julgada. Mas por quê? O corpo não é dela, assim, não faz o que ela quer? Pode fazer. Assim, ó, tanto que assim, o questionamento nunca foi fazer ou deixar de fazer, tá? Existe uma percepção. Na verdade, eu vou até te falar uma coisa, tá? É assim, ó. Não é o Thiago que julga, tá? Todas as sociedades... Não é só o Thiago, não é só o Thiago também julga. O Thiago também julga, não é só o Thiago. É assim, Nath, ó, todas as sociedades ao longo da humanidade inteira sempre tiveram um certo preconceito com uma mulher promíscua, tá? E isso tá ligado com o seguinte, tá? É assim, ó. Hoje eu consigo ter, 2025, até antes eu consigo saber que se você, por exemplo, você engravidou de mim, e você pode ter tido relação com outro cara, eu consigo daqui a pouco chegar e falar assim, eu acho que esse filho não é meu. Vamos fazer um teste pra saber se é meu ou não? Só que essa dúvida de, olha, esse filho é meu ou não, isso aqui é um inferno na cabeça do homem, sempre foi. Sempre foi um pesadelo pro cara
não ser feito de otário, tipo assim, cara, eu não sei se esse filho é meu ou não é. Então o que que acontecia aí? Deixa eu explicar uma dinâmica, tá? Se você coloca num castelo, numa casa, numa cabana, seja lá o que for, um homem e 7 mulheres. As 7 são esposas dele. 7 mulheres para um único cara. Qualquer mulher que estiver grávida ali, obrigatoriamente, esse filho é do cara. Então não tem problema de bancar, de proteger aquela mulher, de prover recursos, porque ele sabe, bom, qualquer uma dessas 7, 20, 50 mulheres que tiver um filho aqui, é meu, então eu cuido. Só que o contrário, se você inverter, uma única mulher, numa única noite, com 30 caras, de quem que é o filho? O cara não sabe, e ninguém tem como saber, e nenhum cara vai assim, vamos disputar porque eu acho que é meu. Os caras não. Bom, se tinha todo esse monte de cara com essa única mulher, eu não quero. O cara fala, eu também não quero, eu também não quero. Porque ninguém quer assumir uma coisa que não é dele, entendeu? Por quê? Qual o sentido de assumir? Ué, é uma criança só. Então, mas não é só uma criança, né? Esse que é o ponto. Você... Porque assim, ó. Porque não, assim, o que acontece é que existe tô adorando aquela esse papo. história... Tô adorando esse papo. Não, porque assim, poxa, a criança não tem nada a ver com o que a mãe fez, o que a mãe deixou de fazer, o que o pai fez, o que o pai deixou de fazer. Pô, existe tanto o casal que assim, o cara cria até os 10 anos, 15 anos, chega e fala assim, não, agora eu quero fazer DNA porque eu quero saber se esse filho é meu. Cara, faz sentido? Então, meu. Depois de 10, 15 anos convivendo, cuidando, sabe? É a história do tipo, eu adotei um cachorro de rua, eu não sei quem abandonou. Eu vou deixar ele porque, sei lá, alguém comprou esse cachorro e eu não vou dar comida pra ele? Então, mas como que vocês, mulheres. Não tô comparando, hein, gente? Pelo amor de Não, Deus, não tô é comparando bom cachorro com explicar. criança, nada disso. Pois é a mesma coisa que uma mulher que descobre depois de 10 anos que o cara tem um amante. Que mulher que gosta? Vocês surtam. Esse que é o ponto, entendeu? Não, Quando peraí. uma mulher. Então, mas isso que eu tô te falando assim, ó. Quando você entende que você foi enganada por 10 anos, que esse cara tinha uma outra família, ele pagava um recurso que poderia vir, por exemplo, sei lá, 20 mil pra você, ia 5 pra você, 15 pra uma outra que você nunca viu na vida, e você descobre que esse cara tinha amante por 10, 20 anos, todas as mulheres surtam. Por quê? Porra, desculpa falar. Por que não tá comigo? É uma vida dupla, eu não faço parte disso. Então, assim, a frustração é a mesma. Mas é sempre sobre dinheiro? Não é só sobre dinheiro, é tipo sobre uma série de coisas, entendeu? Então, por exemplo, é sobre tipo ter perdido tempo. Pô, 10 anos de tempo numa criança. Por exemplo, eu não tenho problema, tá? Se eu não tivesse condições biológicas para ter um filho meu e eu adotasse, ok. Mas eu conheço gente que queria ter um filho com o DNA dele, que junta o X e o Y, enfim, ó, é o meu DNA. Eu quero meu filho. Eu não vejo que isso é errado. Não acho errado querer ter o filho. Isso, aí o cara vai ver depois de 15 anos, puta, meu boneco é de outra pessoa, de um outro cara, entendeu? Então assim, pô, me senti, tipo, enganado, lesado. Não dá pra gente, tipo, minimizar esse sentimento, tipo, de enganação, entendeu? Ok. Esse que é o ponto. Não dá pra achar que o cara, ele deveria aceitar isso. Eu acho que o cara tem que ter direito de ficar bravo, assim que a mulher tem direito, tipo assim, de não querer aceitar algumas coisas. Então, essa aqui é a minha visão, entendeu, né? Tá, então, ok, a Não mulher... tô tentando te convencer também, Não, tá? É não. só o que eu acho. É que eu vou trazer o outro lado, assim, então tudo bem. Então, a mulher que descobre que o cara tem amante há 10 anos, você chega e fala assim, cara, tchau, e eu não quero mais você nem perto do meu filho. Tudo bem também. Sim, por exemplo. É isso, entendeu? Tá. Então, e aí assim, o que complica hoje, tá? Por exemplo, tem cara, obviamente, tem cara que ele vai chegar, ele descobriu que depois de 10 anos o filho não é dele, tem cara que ele fala assim, bom, pra mim tá ótimo, tá bom, eu já cuidei por 10, amo como se fosse meu filho, e eu vou continuar pagando. Tem cara que ele não vai descer pra ele. E eu te falo assim, tá, Nath, assim, ó, muitas vezes assim, o que acontece? O homem é bobo, tá? Ele é bobo, mas ele não é tão bobo, mas ele é bobo. Então, por exemplo, o que ele imagina? Ele tava com aquela mulher naquela época da vida que ela engravidou. Então, na cabeça dele, Ele foi traído. ele foi traído. Então, também tem isso assim, cara, eu nunca imaginava que você pudesse ter me traído há 10 anos atrás, quando tava tudo bem entre a gente, quando a gente tava falando sobre casar, sobre... Entendeu? Assim, sei lá, uma dupla facada nas costas do cara. Então, chega uma hora que aí o cara pode ficar assim, meu, eu não quero... Tô tão triste, desculpa falar, tô tão chateado que eu não quero nem pagar mais nada. Aí o que a lei vem e faz? Fala, bom, seguinte, como a gente não sabe quem é o pai, e você foi pai dele por 10 anos, tem um negócio que chama pensão socioafetiva, que não é só para filho que é biológico. Então vem cá, meu amigo, quanto você pagou ela?
criança está com 5 anos, então até 21 anos você vai pagar a pensão desse filho que não é teu. Você entende que... É que tem o outro lado do tipo, é uma criança que vai ser abandonada ou não vai ter condições de sobreviver e ela não tem culpa disso. Eu entendo, com ela certeza. Ela não tem culpa disso. A criança, ela não tem culpa de nada. Tanto que a lei é feita pra favorecer, tipo, a criança. Pensando, tipo, na criança. Exatamente, exato, é a criança. Exato. Tipo assim, a criança... O que eu acho que seria justo, tá? Eu pensando, tipo, aí a visão de justiça do Thiago, que eu também nunca falei isso em nenhum outro lugar. Bom, beleza. A criança não pode ser lesada. Perfeito. Só que o cara também não é obrigado a bancar uma criança que não é dele. Então por que ele tem que pagar a pensão, tipo, 100%? Porque não dá pra fazer aqui alguma coisa... A mulher traiu o cara, ela paga metade também. Só que aí eu tô caminhando num ponto de uma utopia que nunca vai acontecer, porque sempre vai ficar bucha pro cara. Mas você entende que assim, ó, a ação da mulher não tem consequência? Não tem consequência, entendeu, Nath? Então assim, qual consequência que ela teve de ter traído o cara? Nenhuma. Ela foi sem caráter, ela pisou na bola, ela cometeu um erro e ela não tem consequência. Então toda a minha crítica hoje com relação ao comportamento de algumas mulheres é porque assim, eu como homem, se eu gritar com uma mulher na rua, consequência imediata. Ou vai ferver 15 negros pra me arrebentar de pau na rua, ou eu vou ser processado. Se a mulher faz uma... Desculpa falar assim, ela tem uma atitude tipo desse nível, qual a consequência pra ela? Zero. Tá, mas calma aí. Mas aí a gente tá falando sobre força, sobre chance de ter problema, sobre a mulher poder apanhar e tudo mais, e por isso eu concordo que a gente tem que proteger também, porque, né, ok. Mas assim, qual a consequência do homem que traiu também? Porque você falou assim, qual a consequência da mulher que traiu? Nenhuma. Tá bom, mas e o cara que traiu durante 10 anos, tava bancando 2 famílias, bancando, não bancando, mal bancando, e aí ele descobre e ele separa. Ele também não tem consequência em relação à traição em si. Em relação à traição, não. Se você for pegar, tipo, traição por traição, não. Mas você conhece realmente alguma mulher que descobriu uma traição depois de 10 anos com uma amante que não arrancou tudo do cara? Que saiu com uma... Meu Deus do céu. Você tá... era 10 anos, então... Tipo assim, se ela foi casada com o cara por algum motivo e ele descobriu... E ela descobriu... Fala, então tá bom. Então agora eu vou arrancar tudo que eu posso teu. Agora a gente pede o divórcio, eu vou tirar tudo que eu puder. Mas arrancar tudo é legislação. Dentro da lei, exatamente. Então assim... A mulher também que não é traída também pode pensar, assim como o homem que casou por dinheiro também pode pensar, arrancar tudo dela e tudo mais. Sim. É menor, mas pode acontecer. Perfeito. Mas aí é, sei lá, é psicológico, certo? Não é uma consequência pelo ato, é a consequência pela separação. Ainda que não tenha sido traição, perfeito, exato. Eu conheço pessoas que separaram sem traição, falaram, agora eu quero arrancar. Eu vou arrancar tudo também, exato. Cara, não é necessariamente pela traição, exato. Entendeu? Ser. Então é a consequência da separação. Perfeito. Traição pela traição vai bater meio que mais ou menos essa mesma coisa. Não tem consequência também, talvez. Depende. A única percepção que eu tenho... Não, depende. Tá certo. Tá, vamos nessa linha aí. Porque na minha visão assim, tá, Nath, assim, ó... se a gente for pegar assim... Tanto homem quanto mulher querer levar a coisa pra um outro nível, tá? Cada um vai fazer tipo de um jeito. Eu já ouvi uma vez uma frase que fala que ex-maluco é privilégio de homem. Mulher não tem ex-maluco, porque a mulher morre. Se o ex dela é maluco, ele mata. É um privilégio de homem ter ex-maluca. Entendeu? Ex-maluca, tá. Tá. A mulher pode ser maluca e tentar fazer o inferno da vida do cara. Se o cara é maluco... a chance de ele matar a mulher é muito maior. No geral, sim, com certeza. A mulher vai fazer a vida... Eu falo assim, ó... Vou perseguir, vou ficar atormentando. Exato, é isso. Ela vai encher... É isso. Mensagem na rede social. Eu falo assim, até no meu meio, tá? Tem uns caras que falam assim, não, você... Eu falo, não, é real. Assim, o homem tem a tendência pra violência desde sempre, não é de agora. O homem conquista território não é agora. Agora a gente tá em paz desde o final da Segunda Guerra Mundial. Por isso que a gente tem que enjaular vocês. Não é isso não. Não é isso não. O ponto é o seguinte, a tendência pra violência do cara, do homem, ele é focado pra proteção. Então, por exemplo, toda vez que você tem uma delimitação de território desde que o mundo é mundo, os homens entram em guerra pra proteger mulheres e crianças. Principalmente. De quem? Do outro lado. De outros homens. É lógico. Não de outras mulheres e crianças. Não, eu sei, mas... Não, é que a violência do homem gera violência... quem protegeria as mulheres se não fossem os homens? Ninguém, porque não ia precisar. Basicamente é isso.
Peraí, explique mais. Não, A história do urso. Você já ouviu a história do urso? Você prefere, como é que é? Você prefere, você tá perdida numa floresta sozinha, você prefere encontrar um homem ou um urso? Ah, tá. Você prefere encontrar um urso, né? Porque você nunca vai ser julgada por ter sido morta por um urso, mas você vai ser julgada por ter sido morta por um homem. Aí, mas eu nunca tinha ouvido isso. nunca tinha ouvido Não, isso? não. Então, tem isso. É porque, você foi morta por um homem, mas o que você tava usando? Mas o que você tava fazendo sozinha numa floresta? Mas o que, entendeu? Entendi. Aí a história aí os comentários eram, mas o homem pode te proteger? Tá, me proteger do quê? De outros homens. Então, sim, mas mas o mundo é isso. O homem é violento. Vocês usam a justificativa de, o homem é violento pra proteção. Mas ele só tem que ser violento pra proteção porque tem outros homens que querem. Exato. Entendeu? Não, mas total, mas isso que eu te falo, tá? Uma coisa que a gente tem que entender é assim, tá, Nath, assim, ó. Sempre foi assim. Na Bíblia tá falando, não mate, não roube. As pessoas matam e roubam, entendeu? Na Bíblia fala, toma cuidado com mulheres e tal jeito. Até hoje as mulheres fazem as mesmas coisas que estão falando pra não fazer. Então assim, ó, toma cuidado que uma mulher pode desgraçar a tua vida. E realmente uma mulher pode acabar com a vida de um cara. Acabou com a vida de centenas de reis, entendeu? Homens brigam por conta de mulher. Então assim, o que é? Qual que é o problema aí que eu acho que a grande hipocrisia gera da sociedade? É o seguinte, tem uma diferença entre você entender como funciona e você querer mudar. Tem coisa que dá pra mudar, tem coisa que você tem que se adaptar. Então, por exemplo, você tem homens que são violentos, naturalmente, e sempre vão ser. E você vai ter homens que usam a violência para proteção, como sempre vai ter. Então, isso sempre vai existir. Então não adianta falar assim, não, porque tem... É da natureza do cara, entendeu? É da natureza da mulher ser manipuladora. Homem não é manipulador. Mas no geral, por isso que eu te falo. Os psicopatas a mulher... são mais homens ou mais mulheres? Não, então, mas peraí. Mas qual porcentagem, assim, se a gente for comparar, qual porcentagem de psicopatas homens que realmente você vê que fazem algum tipo de coisa? Maníaco do parque. Quantos maníacos do parque a gente conhece? Quantas mulheres são manipuladoras? Se você pegar 10, pelo menos 50 mulheres sabem manipular muito bem. E qualquer mulher sob tensão sabe manipular também. Então todas são. Não, mas isso não é ruim, entendeu? Tá, ok. Veja bem, não tô falando assim que todas vão ser, piores pessoas do mundo. Tô falando assim, se a mulher ela precisar, se ela for encurralada, por exemplo... Eu até citei o exemplo do maníaco do parque, né? Teve mulher que sobreviveu porque ela conseguiu manipular o cara, falando que, olha, é o seguinte, você trouxe camisinha? Não, por quê? Não, porque eu tenho AIDS. Sob tensão, de ponto de vida ou morte, a mulher conseguiu manipular um psicopata que era o maníaco do parque. Então, assim, a essência do homem é ser violento, a essência do homem é ser violento, a essência da mulher é ser manipuladora. Mas não quer dizer que todo homem é um potencial estuprador e toda mulher é uma potencial manipuladora, entendeu? Tá, vamos falar sobre manipulação agora. Perfeito, vamos lá. Conta um pouquinho sobre... Gaslighting. Love bombing. Conta um pouquinho sobre o Red Pill. Ele não fala um pouco sobre ensinar os homens a ser manipuladores com as mulheres? Conta o conceito do Red Pill, então, pra gente. Não, mas onde você ouviu isso? Não que eu ouvi. É porque, assim, a história do Red Pill vamos ensinar os homens a ter as mulheres... A lidar com as mulheres. Então, pra ensinar os homens... Tá. A agir de uma maneira diferente do que eles agiriam normalmente, existe uma manipulação. Eu nunca diria manipulação, tá, Nath? Porque, assim, o conceito principal, o que é? É você entender a natureza feminina, tá? Principalmente do ponto de vista evolucionista, que é isso que eu te falei, tá? Assim, quais são os comportamentos que as mulheres trazem, que os homens trazem, desde muito tempo. Então, por exemplo, tem 2 pilares da Red Pill que tá baseado em psicologia evolucionista, tá? Não é a psicologia, tipo assim, psicólogo, vamos falar linguagem neutra. Não é essas bobeiras, entendeu? Assim, vamos estudar, tipo assim, como que funciona a cabeça do homem e da mulher do ponto de vista de evolução, tá? E o outro ponto é estatística. Estatística não mente. Então, por exemplo, quando eu trago pela Red Pill, todo mundo tem o desejo de casar, vamos casar. O cara nem se questiona, tá? Não tem questionamento, não tem nada. Mais da metade, 55%, tipo, dos casamentos terminam em divórcio em menos de 5 anos. Isso é um dado. Não dá pra você brigar com o número, um número recente, Exato. Mas é um número. Exato. Dos divórcios, 80% são iniciados pelas mulheres. Então a Red Pill traz essa informação. O que a mulherada se frustra? Porque quando eu trago a informação de cada 10 divórcios, 2 o homem começa e 8 a mulher começa... Qual que é a reação da mulher pra odiar, por exemplo, o conceito da Red Pill? Fala, porra, mano, tá alertando os caras.
Então, assim, se o meu noivo queria casar comigo, ele vai ficar um pouco de segundo agora, porque essa informação chegou nele. Tá, eu tenho uma outra visão em relação a isso. Mas tudo bem, fala a tua visão. Ah, porque os caras casam e depois viram piores, e daí as mulheres falam, não quero mais esse cara. Tipo, eles evoluíram no casamento, entendeu? Tem esse ponto também, tá? Porque o cara se acomoda. Tem Tem esse- isso também. tem. A mulher também se acomoda, mas quem fala não tô feliz é a mulher, então. Perfeito, mas assim, ó, por exemplo, no geral, tá? Outra informação importantíssima, tá? O casamento é um saco pra mulher. Veja bem, e olha só, tá? Eu sou um cara que eu produzo conteúdo para 88% de homens de uma base de quase 500 mil. E eu vou te falar uma coisa que eu falo, eu não tô falando pra passar pano pros caras. O casamento é um saco pra mulher. A mulher fica entediada. O homem não. Você já viu o caso da amiga minha casada há 10 anos, o cara todo dia chega, põe Netflix, não sei o quê. A vida do cara tá a mesma bosta, não faz mais nada pra mudar. A mulher, ela olha em um ano de casamento e fala assim, cara, o que eu tô fazendo nessa prisão? Então, mas você não acha que é o comportamento do homem que faz a mulher... Porque assim, por que o casamento é um saco pra mulher? Porque o cara chega todo dia, senta e assiste Netflix. Não, então, tem esse cara também, mas isso que eu te falo, o casamento no geral pra mulher é um saco, independente do cara tá entregando ou não no relacionamento. Esse que é o ponto também, tá, Nath? Então, por exemplo, os caras que eu atendo são caras que sabem fazer entrega também no casamento. O que eu tenho que fazer no casamento aqui? Ah, vamos sair pra jantar, pra viajar, Tem cara que dá entrega no casamento também. Só que pra mulher, tem mulher que nada tá bom. Então ela casa, cansa, fica entediada. Então, por exemplo, outra coisa que eu acho que dá muita briga, tá? Frequência sexual. Não adianta, tem mulher que, não quer, tipo, transar toda semana, por exemplo. E o cara precisa 2 vezes por mês, entendeu? Aí começa um distanciamento ali que ninguém fala sobre, entendeu? Então, assim, vai terminar em algum momento, ou com ressentimento de uma parte com a outra, ou num divórcio, ou numa traição, entendeu? E quando que não acaba esse relacionamento? Sabe quando que eu acho que não acaba? Você tem que, assim, colocar o casamento literalmente quase como se fosse uma parceria. E eu acho que isso é muito difícil para as pessoas hoje, sabe assim? Para as pessoas ou para os homens? Eu acho que para todo mundo, cara, para mulher também. Para mulher também, porque assim, ó, a parceria que eu falo é o seguinte: o homem ele consegue falar assim, tá, não todos, tá? Porque eu sei que tem cara que tem dificuldade até pra ouvir a própria mulher, eu entendo isso, né? Então assim, ó, Tem. eu acho que as Tem. as dificuldades são O muito diferentes. meu casamento também acabou. Eu sei. Eu entendo isso. Eu falo assim, eu entendo que a mulher, assim, ela vai ter uma necessidade, tipo, absurda, não absurda, mas natural, de algumas coisas que pro cara não faz o mínimo sentido. Então, eu vou te falar bem a real, tá? Assim, ó, a maioria dos caras não tem o mínimo tesão, sei lá, de ouvir você chegando 7 horas da noite e falar por 1 hora o que aconteceu no seu dia. Só que aí que eu falo pra você, tá? Da mesma forma que a maioria das mulheres não tem a vontade nenhuma de ter que transar com o cara toda semana. Só quando você entende que, tá, eu gosto dessa pessoa, eu amo ela, a gente tem uma parceria, isso aqui é super importante pra ela. Então não tem que fazer no casamento só o que é gostoso. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Afinal, somos adultos, né? Perfeito, esse que é o ponto. E quando a mulher entende a mesma coisa, tá? Fala, bom, eu não tô afim de transar. E você não precisa transar também, tipo assim, sem querer. Mas entenda que, bom, o que eu posso fazer pra ter mais paciência, pra de repente, sei lá, mano, compra um brinquedo então, você cite de outra forma, mas assim, tem que entender que o cara tem que se esforçar pra dar comunicação pra mulher ou qualquer outra coisa que pra ela seja importante e vice-versa, entendeu? Tá, então, mas você acha que o fato de 80% dos relacionamentos terminarem na mão das mulheres, né? Porque as mulheres querem. É porque as mulheres estão fazendo mais pra manter o relacionamento e os homens menos? Porque assim, se o homem também falasse assim, não, beleza, eu tô entendendo isso da mulher, eu vou fazer, eu vou ajudar. É que tem muito mais coisa relacionada no casamento do que simplesmente sexo e ouvir, Exato, né? com certeza. Existe o cuidado com os filhos, o cuidado com a casa, existe a mulher que trabalha fora e depois chega em casa, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de marido, porque os homens, a maioria deles não crescem, né? Então eles querem que a mulher faça comida, e lave a louça, e lava a roupa, e ainda briga se a camisa não tá passada. Então, assim, você acha que a mulher se doa tanto mais do que o homem a ponto de ela falar assim, cara, esse cara não tá fazendo nem o mínimo? Eu acho que a gente é de geração diferente, sabia? A geração de hoje tá na 30 menos. Os caras estão fazendo bem mais, cara. Os caras querem casar, a mulherada não quer. Eu acho que os Entendeu? caras estão fazendo mais. Eu também acho que os caras estão fazendo A mais. nossa geração, tá? Eu te falo, e até a geração, tipo, da minha mãe e tudo mais, talvez os nossos pais, eu acho que quem entregava bem mais o casamento era a mulher.
Mas é que também é uma outra geração também que a mulher não precisava sair ou saía muito menos pra trabalhar, né? Aham. Ela era uma geração mais... Não tinha mais tanto... não tinha Netflix pra você chegar em casa e sentar na frente do Tem Netflix. essa também. Então, todo mundo se entregava um pouco mais ali, vai. A gente tem que se Perfeito, adaptar. perfeito. Afinal, existe evolução, homens têm que se adaptar e mulheres têm que se adaptar, né? Aham. Então eu concordo que, assim, eu acho que os homens realmente estão fazendo mais do que faziam antigamente. Mas ainda assim, na minha visão, ou pelos dados que você mesmo trouxe, na minha concepção, ainda não está sendo suficiente. Você acha que o cara teria que fazer mais o quê, por exemplo? Não sei. O que você me fala assim, 80% dos casamentos terminam porque as mulheres querem. Poxa, então será que os homens estão querendo manter esse relacionamento? Estão se esforçando para manter esse relacionamento? Eu vejo, assim, o que eu vi, assim, eu queira ou não, assim, eu passei, foi igual eu falei pra você, assim, um pouco da minha história, ele também me ajuda a pontuar um pouco do que eu vi comigo, do que eu vi com os meus pais, do que eu vi na nova geração e do que eu vi, tipo, atender uma porrada de cara. Tem mulher que vai terminar o casamento, por exemplo, porque o cara não tá fazendo, tipo, por exemplo, a parte dele? Com certeza. Mas eu não vejo que é só isso, entendeu? Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo assim... Fatores, uma coisa que eu vejo assim, Tanate, que eu tenho visto que tem pegado... Eu nem pego muito. O próprio conceito hoje, assim, de casamento, como a gente vai tocar, o que a gente vai fazer. Eu vou te falar uma coisa, tá? Que assim, ó, eu tenho pessoas no meu meio que são totalmente a favor, tipo, do casamento conservador tradicional. Eu não acredito mais nisso. E não é porque o meu casamento foi conservador, tradicional, mas porque eu acho que não cabe mais na cabeça das pessoas. Sua ex-mulher trabalhava? Trabalhava. Tá. Trabalhava, tipo assim, trabalhava. Ela tinha uma filha, pra você ter uma ideia. Entendeu? Assim, então eu me relacionei com ela e tal. A gente ficou, tipo, quase 6 anos casados, né? Você tem um ex-casamento só? Um ex-casamento. Tá Um bom. ex-casamento e um namoro que a minha... Longo, antes desse Isso. casamento. Exato, de Tá 7 bom. anos. Ok. Então assim, eu vi algumas coisas ali que, bom, beleza. Uma mudança que eu percebi agora, tá? Que eu vejo assim, que é muito... Não que isso seja um fator, mas que seja o fator, mas é um dos, tá? É o fato assim, ó, bom, o que você quer exatamente? O que você quer real? Porque acho que quando você casou, quando eu casei, eu quero estar casado, eu quero tentar um casamento, eu quero buscar isso, eu quero ver como que vai ser. Só que a geração hoje tá brincando de casar. A geração hoje nem sabe o que é casar. Primeiro que Então, a geração fica adulta só depois dos 40, né? Já começa por aí, né? concordo. Real, entendeu? Então assim, tá bizarro. Então você vê, por exemplo, assim, o cara ele casa e ele quer manter a vida, por exemplo, tendo casado, a vida, tipo, 100% igual era a vida dele solteiro. Não, vou lá, todo dia, sei lá, toda quarta-feira e sábado jogar bola com os caras. Meu, não tô falando pra você anular suas amizades. Mas você não pode, de repente, ao invés de sair com um monte de sacudo que é solteiro, você sair com a tua mulher com um casal de amigos que são casados, pra proteger o casamento em si, entendeu? Não tô falando que não pode, mas assim, mesma coisa, igual eu te falei. Mulher casa, mas bom, agora eu vou na balada e ter vida de solteira. Então eu acho que essa dúvida na cabeça, tipo, de todo mundo, tanto do homem quanto da mulher, que também dificulta. Lembra que eu falei pra você que, assim, ó, geralmente o que acontece é que um tá desperto e o outro não? Então parece que tá sempre um fazendo um pouco mais pelo casamento, porque um entende o que quer do namoro, do casamento, e o outro também que, ou mete o louco mesmo, ou vamos ver o que vai dar, a hora que tiver que terminar e termina mesmo. Então acho que tem esse problema, tá, né? Assim, o pessoal entrando, vamos entrar, vamos casar, vamos namorar, entendeu? Então, eu te falo, por exemplo, hoje se eu casasse, tá? Real, não sei se eu consigo morar junto mais. Eu tocaria um casamento, tipo, dos meus termos. Muita gente diz assim, o Thiago tá louco. Eu acho que eu não consigo, por quê? Eu sou chato com as minhas coisas, a mulher é chata com as coisas dela. A gente pode estar casado, mas cada um na tua casa. Existem alguns pontos em relação a isso. Eu sempre falei que o casamento ia durar 100 anos se cada um morasse na sua própria casa. Então, pois é. E o pior ainda, a gente vai ficando cada vez mais velho, vai tendo cada vez mais mania, né? Então... Esse que é o... Então, você entende, assim... Não, eu entendo. E eu tô te falando isso agora por quê? Porque eu sou um cara que... casei, morou junto. E aí você começa a ver assim, bom... Você tem que entender, bom... Eu consigo achar uma pessoa, tipo, no mesmo nível que eu, que a gente não vai terminar por conta de qualquer coisa, a gente vai entender o que a gente tem que fazer, e a gente vai acertar os pingos nos is, consigo. Bom, só que também sou realista. Tá cada vez mais difícil. O pessoal, tipo, tem dificuldade pra poder morar junto, vem com as suas manias, com certeza. Então, assim, o que talvez funcionaria aqui melhor? Vamos tentar trabalhar naquilo que poderia funcionar um pouco melhor. Talvez isso funcionaria num possível casamento do Thiago, se acontecesse real. Não vou mentir pra você não, tá? E você acha que isso não está acontecendo hoje porque falta
comunicação. Eu acho. Bom, fala você. Aqui você é o entrevistado e eu tô tentando colocar os meus pontos de vista. Não, mas eu queria te ouvir o que você acha, tipo, da comunicação, porque eu acho que... Não, eu acho que realmente as pessoas, além de faltar comunicação, as pessoas não sabem o que elas querem porque é um bando de gente mimada. Desculpa, tá, Cadu? Que você você é outra geração. Cadu é de uma geração mais nova ou mais... Bem mais nova. Bem Cadu mais é bem nova. mais nova. Mas eu concordo com isso. Não, mas mesmo na nossa geração, eu sou um pouco mais velha que você, mesmo as gerações, né, parece que, assim, os caras, eles são mimados e eles querem que mantenha a vida mimado, que é o que você falou, eu quero que mantenha a vida. Mas isso não é ser mimado? Mas lógico, uma vez assim, eu arrumei confusão com a minha audiência e eu vou falar isso pra caralho, desculpa falar, eu vou falar isso o máximo que eu puder. Não tem um problema assim de o pessoal ficar bravo de novo comigo, acho que é a segunda ou terceira vez que eu tô te falando isso. Eles me perguntaram, um cara me perguntou o que eu achava dele ter 35 anos e morar com os pais. E eu dei uma zoada. Lógico, eu saí de casa com 17 anos, Nath, entendeu? Eu entendo que são realidades diferentes. Ah, meu, você tem lá um patrimônio tipo de uma milha, você quer, beleza, tudo bem. Mas assim, eu dei uma tirada. Eu falei assim, por quê? Papaizinho vai levar todinho pra você. Poxa, eu tô falando tipo de um homem de 35 anos, entendeu? Aí veio o cara ficar bravo comigo, fala assim, não, eu tô morando com os meus pais porque eu ajudo eles, porque eu tô guardando dinheiro, porque... Ok, temporariamente, beleza, ok. Só que é o seguinte, na minha visão, tá? E aí na minha página eu vou colocar, obviamente, a minha, o que eu acho certo, é um cara mimado. É que assim, o cara, ele tenta justificar uma coisa, ele quer uma aprovação, então ele pergunta pra você o que você acha, Exato. você não aprova e aí ele tenta justificar. 2 vezes mimado, então. Exatamente. Mimado por morar com os pais, mimado por ter ficado bravo. Porque, exato. Porque tudo bem ele morar com os pais, só que, Nath, tipo, não vai querer uma aprovação. Exato. Então, assim, ó, já teve muitas vezes que eu já tive situação, tá? De alguém me colocar um ponto de vista que ou antes eu não concordava, ou eu nunca parei pra pensar. E a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, peraí, eu nunca parei pra pensar, deixa eu pensar nisso aqui. Quando você, como ser humano, você de bate-pronta, você já rejeita, e você não parar pra pensar alguém que tá desafiando o teu intelecto e a tua consciência, você já tá errado nesse ponto, entendeu? Então assim, que a gente tá tendo um papo, você traz seu ponto, eu trago o meu, e eu gosto disso, assim, vamos pensar sobre isso, na tua ótica de mulher, na minha ótica de homem. Tem cara que, tá com 35 anos e não consegue sequer se dar o luxo de ser discordado. Então, desculpa, você vai ser engolido pelo mundo. Você vai ser engolido por caras que nem eu. Porque eu sei a hora de recuar, eu sei a hora de ouvir e eu sei a hora de bater. Então, não tem... Então assim, esse que é um ponto que eu falo pra você, tá? É uma geração mais mimada, com certeza, que se você assopra um pouco mais forte, cai. Como que esse cara vai assumir um relacionamento? É igual o vídeo que eu vejo, vira e mexe, aparece vídeo pra mim, sei lá, aqui em São Paulo, chega um motoqueiro pra assaltar um casal, o cara sai correndo. Entendeu? Então assim... Poxa, então assim, que geração de homem que a gente tá, tipo, criando aqui, sabe? O cara que qualquer mínimo sinal de medo, o cara, ele deixa a mulher, ele deixa de fazer o papel dele, entendeu? Você entende que fala pra você que a violência não é ruim, só que você ter um bosta é pior ainda do seu lado. Esse que é o ponto. É a tua vida que tá em risco. O teu namorado, então esse cara, será que serve pra casar com você? Sendo que enquanto namora com você, chega um motoqueiro, ele foge... Você não precisa se matar de cara. Poxa, entra... Então, peraí, deixa ela aí, tá? Leva o meu celular, quem mais quer levar? Quer me levar de moto junto? Me leva, deixa ela, entendeu? Pronto. Eu resolvi esse problema tipo, em 5 segundos, entendeu? Automático. Tem cara que não tá preparado sequer pra casar, então... Esse lado mimado, eu concordo, real. Entendi. Vamos pra pergunta polêmica, senão eu nunca vou pro quadro. Vai. Nunca vou no nosso quadro. Mas mais polêmico do que já tá isso aqui, pô. Né? Então, eu acho que a gente podia continuar isso aqui depois numa mesa de bar. Eu acho que esse papo... pra eu me comprometer menos. Pergunta polêmica, vamos lá. Essa aqui é uma pergunta... Vamos lá, a gente não falou sobre isso ainda. Você fala muito sobre submissão feminina, tá? Ou o movimento Red Pill fala muito sobre submissão feminina. Eu falo bem pouco, eu quase não falo. Como se fosse algo natural e necessário. Mas, você acha que o homem deveria se submeter a uma mulher mais inteligente, mais bem-sucedida e mais independente do que ele? Vamos falar sobre submissão agora. Boa. Nunca parei de pensar nisso, tá? Eu sou, assim, um dos caras que acho que menos falo. Na verdade, se eu falei, acho que uma única vez foi muito.
E não é nem por nada, porque esse é um assunto que eu falo. Minha opinião é o seguinte: você pode se submeter a um homem? Até pode, mas você vai submeter a um qualquer homem? Na verdade, sim, eu discordo de algumas coisas desse ponto, tá? Assim, o nosso meio fala um pouco sobre isso. Eu entendo algumas coisas. Então, por exemplo, não dá pra você. Se você vai ser um cara que você vai proteger, prover financeiramente, emocionalmente uma mulher, não dá pra você ser um cara que você empenha a tua vida inteira pra ela não ser submissa em tese a você. Então, mais ou menos assim, você vai colocar a tua vida no fogo por ela e ela vai dar ouvidos pro vizinho. Faz sentido. Eu entendo isso demais. Eu não gostaria, tipo, jamais disso. Já tive treta com uma namorada minha que já acabou o relacionamento que é assim, meu, peraí, você tá comigo, mas você tá dando mais atenção pra um outro cara, não pra mim. Então você tá fazendo o que comigo? Você entendeu? Mas isso não é, menosprezar o pensamento da mulher, que ela tá dando ouvido pra um outro cara e não pra própria inteligência dela, talvez? Porque Então, assim, mas. a mulher, ela pode trazer um ponto de vista dela e rebater que não seja de um outro homem falando pra ela, certo? Ou sempre é um outro homem Não, falando não, pra não, ela? não. Nesse caso que eu te dei, era com relação a outro Ah, cara, tá mas bom, ok, pode ser o nesse dela. assunto, tá, Exato, ok. exato. Mas, por exemplo, tá, vamos lá, vai ficar esquisito. Não. É... Não, por exemplo, Mas agora tá. vamos lá, sobre Tá, submissão, vai, vamos submissão. lá. Então, beleza. Então, assim, eu entendo, assim, entendo claramente, assim, não dá pra você dar a tua vida, literalmente assim, vamos colocar assim, ó, dar a tua vida pra uma mulher que não é submissa a você naquilo que talvez precisaria, tá? Vou te dar um outro exemplo, submissão. Você é uma. Bom, eu chego em casa, eu cuido de você 100%. Só que ao invés de você conversar comigo, você tá, tipo, no Instagram conversando com, sei lá, com quem, entendeu? Ou seja, a tua atenção não vem pra mim, vem pra alguém de fora, que não tá na nossa vida. Ok, eu entendo isso. Qual que é o ponto que eu pego aí, tá? Por que que é tão difícil? Que eu acho que esse conceito pra mim hoje é muito difícil funcionar. Você vai ser submisso a qualquer cara? Ainda que isso acontecesse? E outra coisa, minha mulherada hoje trabalha, tem as coisas dela, tem. Por isso que eu te falo, tem muita coisa que eu já não vejo mais encaixando. Ah, tá na Bíblia. Não, legal, o cara ele pode ser esse cara, mas a mulher vai ser? Às vezes a mulher quer ser submissa, mas o cara não é. Entendeu? Então, assim, é muito. Eu nem falo sobre isso por conta disso, porque a minha visão já mudou demais com relação a Então isso. você é contra isso de a mulher ter que ser 100% submissa ao cara que é o provedor. Pra mim tá tão desatualizado isso aí, sabia? Nossa, eu falo um pouco sobre isso, tá, Nath, mas eu acho que tá desatualizado, acho que as pessoas não entendem o que que é. Agora sim, virou moda na internet, a mulherada fala que é o cara provedor, né? Mas assim, ela quer o cara que ganha tipo 100 pau, ela ganha 2 por mês, entendeu? A minha cabeça é quadrada pra algumas coisas e ao mesmo tempo é pra frente em outras. Então, você precisa de um provedor? Não precisa de um cara provedor pra você. Tipo, você tem teu corre, você tem tuas coisas, entendeu? Ah, mulher, eu quero um cara que ganha 50 mil. Ótimo, você pode falar quanto você quiser na internet. Só que o cara que ganha 50, deixa eu te falar, o cara que ganha 50, ele não quer uma fodida do lado. O nível dessa mulher, inclusive intelectualmente, é outro. Não tá, tipo, gastando o rolê dela, tipo, em... Você entende? O padrão da mulher de 50 não é igual ao padrão da mulher de 2 mil. Tá, mas Intelectualmente falando, não tô falando que ela, tipo, não serve, mas você entende, assim, o cara de 50, ele bate o olho assim, não quero isso aqui. Tem a mulher que quer de 50 pra mim. A vida é assim. Destacado anda com destacado, fudido anda com fudido, é desse jeito. E a mulherada acha que ela, ferrada, tem que andar com cara destacado e vice-versa, então tá bagunçado. Por isso que eu prefiro não falar, evito falar sobre submissão, tá, entendeu? mas tá bom. Eu vou puxar de novo. Vai, fale, vai. Não, mas assim, você falou uma coisa, por exemplo. Ah, o cara que é o. Você falou provedor, não quer usar essa palavra, mas tudo bem, mas é o cara que Não, pode entrega. ser, Não, que perfeito. entrega a vida, que cuida, que traz o dinheiro, certo? Aham, E a mulher, digamos que ela não trabalha. E pode ser perfeito. uma opção dela, ok? Aham. Mas você não acha também que ela também tá entregando a vida dela pra um cara, porque ela tá em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando da roupa e da comida do cara? Você não acha também que ela tá entregando a vida dela inteira pra esse cara? Mas 100%. Sem tá, às vezes, evoluindo, tendo a chance de entrar no mercado de trabalho, esse cara larga ela e ela fica sem nada? Mas sempre, tanto que assim, ó, eu vou te dar aqui um exemplo, que o único, por exemplo assim, ó, um exemplo que eu condenaria veementemente um casamento com separação total de bens é justamente esse que a mulher, por algum motivo,
ela quer fazer, por exemplo, ela quer entregar isso pro cara, ela não quer... Cara, tem mulher que de repente ela não quer fazer carreira, ela não quer subir. Assim, meu, eu fui criado de um outro jeito, eu quero cuidar de você, quero cuidar dos nossos filhos. Beleza. Não acho que é justo esse cara meter uma separação total nela, ajudar ele a crescer, porque é o seguinte, tá, Nath? Assim, ó, por que eu te falo isso, tá? Porque o casamento do meu pai e da minha mãe é um casamento, assim, que eu espelho demais, acho que hoje não funciona mais, mas minha mãe... Eles são casados ainda. Minha mãe faleceu, mãe, como que você é, né, velho? Desculpa. Tô brincando, não tinha como você saber. Assim, ó, ficaram casados 33 anos, conquistaram tudo juntos, tudo. Minha mãe abriu mão da vida dela pra criar, tipo, eu e meu irmão e cuidar do meu pai, entendeu? Só que assim, tudo que meu pai conquistou foi dos dois. Então eu sei que funciona. Só que eu te falo, não dá pra mulher abrir mão da vida dela, e minha mãe abriu mão da vida dela, acho que até mais que meu pai, tá? Porque minha mãe fechou mais o círculo social dela, tá? Meu pai ainda conversava com o pessoal, com o pessoal, tipo, via gente no trabalho todo dia. Minha mãe era sempre mais fechada, escola, professora de escola, entendeu? Minha mãe teve até se prejudicou mais socialmente, pra falar a verdade. Real, tá? Eu sei disso. Pra sair sem nada? Não, graças a Deus. Ela conseguiu, tipo, usufruir de tudo que meu pai conquistou, né? Outra coisa, pra ser deixada depois, tipo, de 30 anos, com uma mão na frente e uma atrás? Jamais, entendeu? Então, assim, casaram com comunhão parcial de bens. Agora, quem teria, tipo, essa maturidade agora em 2025 de entender essa dinâmica, entendeu? Tá, mas vamos lá. Na sua concepção, o que é mais uma mulher de valor? A mulher que se entrega 100% pro casamento e está lá e para de trabalhar? Ou a mulher que trabalha, luta e não está, talvez, traz também o dinheiro, né? Também a provedora, mas talvez não é a mulher que vai chegar, que o marido vai chegar em casa e vai estar com a comidinha pronta e a roupa passadinha. Perfeito, tá. Eu vou te falar... Isso vai mudar muito de homem para homem, de cabeça de homem, cada um. Tem cara que valoriza, tipo, demais um lado, demais o outro. Eu vou te falar pra você o que eu gosto, tá? Eu gosto de uma mulher que trabalhe, mas eu gosto de uma mulher que também tem traços femininos. Entendeu? Então, por exemplo, que ela saiba cozinhar. Me dá qualquer coisa aqui, tipo, de homem pra fazer que eu sei fazer. Você não é obrigada a... Uma vez eu conheci uma menina que falou assim, Ti, eu não sei cozinhar, mas comigo você nunca passa fome. Perfeito. Porque eu cuido de algumas outras coisas do masculino, você cuida do feminino, da comida e tal, e beleza. Eu sei cozinhar, eu posso cozinhar. Mas você entende que, assim, tem coisa que demonstra cuidado de um pro outro. Então, assim, você tá fazendo outra coisa, eu cozinho, eu faço um negócio aqui pra você comer. Eu posso até não saber cozinhar, mas eu desenrolo a comida. Eu sei cozinhar, então, assim, tem papéis que funcionam melhor pra um ou pra outro, ou que demonstram cuidado? Eu acho que sim, entendeu? Agora eu vou te falar uma coisa. O que eu acho que é mais, que dá mais valor, real, tá? O pessoal me pergunta demais essa pergunta, Nath. Assim, ó. Quanto você me respeita? Porque aí se você trabalha em casa ou você trabalha fora, vai ditar quanto você me respeita como homem. E o respeito pro homem vale mais do que o sexo. Entendeu? Então por isso que eu te falo, quer deixar um cara puto propositalmente? Deixa eu dar um macete pra mulher aqui pra ela deixar propositalmente o cara bravo se ela quiser, tá? E não é jogar contra. Compara o cara com outro homem. Muito fácil. Quer fazer isso, tipo, propositalmente? Depois o cara fica, não, Tiagão, não fala isso não, porque... Compara o cara com outro homem. Você acaba com o respeito dele, entendeu? Porque o homem, ele quer sentir, mano, o cara que provém, que desenrola, que é foda, entendeu? Comparou contra o cara, já era. Então, assim, seja a mulher que cozinha, seja a mulher que trabalha fora, em caso é o seguinte, você é a mulher da minha vida e eu sou o cara foda pra você. Acabou. Relacionamento segura 20, 30 anos. Agora começou com comparação. Nossa, olha esse cara na internet, não sei o quê, papapá, esse cara faz esse negócio muito bem. Arrebenta com o homem, sendo muito sincero, entendeu? O Rodrigo Hilbert acabou com vocês, né? O Rodrigo Hilbert acabou com vocês, né? Ah, mas ele não tem nem comparação, né? Ele é maravilhoso, né? Tipo, o cara faz a própria capela pra casar, entendeu? Mas olha só que legal, todas as mulheres acham ele da hora. Por quê? Porque ele é um cara extremamente competente, extremamente masculino, ele é um cara extremamente manual pra desenrolar as coisas. Tá certo, o cara é bonito também. Ok, o cara tem uma skin que joga a favor. Mas por que todas as mulheres acham isso legal? Porque, cara, ele faz coisas de homem. Ele faz coisas que, como que ela... Ele faz tudo, na verdade, né? Pois é. Como que chama a mulher dele? Fernanda? A Fernanda poderia fazer a capela. A gente não faria a capela. De verdade. Poderia fazer? Poderia. Ia demorar, tipo, 2 anos. E ele faria, talvez, em 1 mês, entendeu? Porque é competência masculina, tipo, de trabalho manual, sacou? Então é isso. O Thiago se relacionaria com uma mulher que ganha mais que ele?
Sim, acho que não teria problema com isso. Você não acha que isso é um problema? Não teria problema com isso. Por que os homens se incomodam tanto? Porque geralmente começa a faltar. Eu digo assim, tá, Nath? Começa a faltar um pouquinho, no geral, de respeito quando a mulher ganha um pouco mais, entendeu? Então, assim, na verdade são duas coisas, tá? O cara vai se sentir inseguro por ganhar menos. E a mulher começa, tipo, de alguma forma, a não desejar tanto aquele cara. Eu te falo assim, tem um negócio, depois você procura que é muito bom, tá? Procura um pouquinho depois sobre hipergamia. Hipergamia é um conceito seguinte, a mulher, ela tem naturalmente um desejo por um cara que tem um status ou social ou financeiro maior do que o dela, naturalmente. Entendeu? Como que eu resumo isso? É assim, ó. A aluna, ela paga pau pro professor, a enfermeira paga pau pro médico, a comissária pro piloto. Esse é o padrão. A mocinha que acabou de entrar agora no banco, sei lá, XYZ, ela tá olhando pro gerente. A que é gerente tá olhando pro diretor da regional. Entendeu? É assim. Mas é isso, entendeu? Mas o contrário também não acontece? O médico também não tá de olho na enfermeira, o professor na aluna, Não, lógico, não, com certeza, Então... sim. Mas isso que eu te falo assim, ó. Eu falo assim, ó, tem essa escada que assim, a mulher, tipo, ela admira o cara que tá acima dela e tá tudo bem. Por isso que eu te falo, se a mulher ela ganha muito mais do que o cara, em algum momento tende essa relação, tipo, não segura muito. Tem algumas relações que seguram, mas não é geralmente o que funciona, não é o que geralmente segura. Tem algumas que funcionam, tem algumas que não, entendeu? Tá. Seja porque já bancou muitos caras ou não? Não, só pra entender mesmo. Tem um outro assunto também que você trouxe uma vez que eu também queria entender um pouco. Mulher mais alta. Nunca me incomodou, até porque eu não sou muito alto também, né? Nunca te incomodou? Não, mas também é outro ponto também no geral que assim... no geral, assim, gente, não é... Eu falo assim, ó, existe, relacionamento é uma dinâmica de poder, tá? Então assim, mas não é um poder, tipo, negativo, tá? Alguém tem que estar tendo pelo menos a percepção de que tá tendo algum controle da interação. E existem elementos que vão estremecendo isso. Então, por exemplo, você pega um cara que tem 1,60 com uma mulher de 1,80, ele se sente mal. A confiança dele vai pro saco. Então, isso não fala muito mais sobre o homem do que sobre a mulher? Mas com certeza. Mas isso não mostra a fraqueza do cara? Mas lógico que mostra, mas é por isso que eu te falo. Se o cara ele tem a autoconfiança dele trabalhada muito bem, você pode ser com uma mulher mais alta e ganha mais do que você segura o reggae, entendeu? Só que a maioria dos caras não tem esse nível de autoconfiança. E a autoconfiança pro cara é tudo hoje. Então, por favor, homens, Entendeu? façam terapia Então, e se não, tratem. mas isso é uma realidade, tá? Então, assim, o que acontece hoje, tá? Eu vou te dar um exemplo. Eu tô hoje, assim, ó, com quase 40 anos, trabalhando com uma geração, até de caras, tá? Que são mais velhos do que eu, mas que saíram de um relacionamento, assim, meio perdidão, sem saber o que fazer, que estão com a autoconfiança abalada em pequenos detalhes. Então, vou te dar um exemplo, tá? Ele mandou uma mensagem pra uma mulher. Nem sei o cara mandou. Sei lá, mandou, Thiago, sei lá, mandei uma mensagem pra mulher. E ela simplesmente não respondeu. Tem cara que entra em choque. Porque começa a passar, nossa, mas o que será que eu fiz? Amigo, manda pra outra mulher. Sabe, tipo assim, vamos dar uma olhada, deixa eu ver teu Insta, tá horrível, só tem foto selfie. Ela pode estar só ocupada também, tá? Ela pode estar só ocupada, exato. Entendeu? Então assim, ela ainda que não esteja interessada, mas ela pode estar só ocupada, ela pode, tipo, não estar afim de falar com você. Então assim, bora, toca o jogo, entendeu? Então assim, muita coisa afeta a autoconfiança do cara. Eu brigo demais com o pessoal. Não é. Dinheiro é muito bom pro homem, status é muito bom, você ter corpo é muito bom. Eu coloquei esse implante de cabelo aqui que eu falei que eu tava falando pra você e tal. Teve cara assim, Tiagão, tem que pôr o shape agora. Sim, eu sei que eu tenho que tipo, ficar um pouco mais shapeado, mas pra mim, é porque eu mais me dei bem com mulher. Não tinha dinheiro, não tinha shape, não tinha status, não tinha internet, não tinha bosta nenhuma. Porque eu já sabia, falei assim, bom... Não tinha feito cabelo ainda. Não tinha feito cabelo ainda, já era um pouco calvo, mas não tanto. Mas por que, Nath? Assim, ó, tem coisa que não dá pra mudar. Eu não consigo, só se eu nascer de novo com 1,85. Não tem o que fazer. Então, assim, dentro daquilo que eu posso mudar como homem, beleza. Aquilo que eu não posso mudar, aceito. O que eu posso ser melhor? Dia após dia. Acabou. Te falo, tá? Te falo assim, ó. Vou ser muito, muito franco com você. Uma vez eu falei um negócio que era muito real, tá? Eu tava tentando marcar pra fazer um corte de cabelo, um tempo atrás, tá? Não tava com cabelo ainda. Marcando pra tentar fazer um corte e tal. Barbeiro homem, tá? Que eu já conhecia, já tinha ido. Hoje eu não consigo, hoje é segunda-feira eu não abro, não, porque a agenda tá cheia. Até entendo, tá?
Só que eu precisava cortar o cabelo uma segunda-feira, que eu tinha um podcast e tal, e, meu, não é que eu conheci os caras ontem. Cortava, sei lá, 3 anos. Tiagão, você precisa? Não, beleza. Vem cá então, dou um jeito, obra aqui pra você. Dinheiro, mano. Vamos se mover como homem. Resumindo, fui parar num shopping, tá? Num shopping em Itu, que trabalha todo dia. Quem cortou o meu cabelo muito bem e muito rápido foi uma mulher e me levou 90 pau, cara. E eu paguei dando risada, porque eu falei assim, ó, a partir do momento que você tem uma mulher que é mais competente do que um cara em qualquer área da vida, o mérito é dela. E eu acho, tá, Nath, assim, ó, eu falo, velho, os homens hoje estão em depressão e estão perdidos porque eles estão muito preguiçosos. A mulherada tá dominando e não é porque, é porque é mulher. A mulherada tá 1000 graus, cara, pra estudar, pra fazer as coisas. A culpa é de quem? Do fracasso dos caras. Não dá pra jogar culpa nas mulheres. Então, assim, tem gente que fala assim, o Thiago culpa a mulher. Eu falo, não, cara, peraí. Tem comportamento da mulher que eu vou condenar, igual da alienação parental que eu falei pra você. Fiquei brava, vou alienar porque eu não sei lidar com a minha frustração. Ok. Tem fracasso que infelizmente é masculino. E esse aí não dá pra passar desculpa, sabe assim. Não tem como. Até te contar uma coisa. Eu tenho 5 livros, 5 livros publicados, se soltar o 6º agora. Cada livro meu resolve um problema. Tem cara que tá 3 anos mandando DM pra mim pedindo ajuda. E eu tô 3 anos sem responder o cara. Velho, você é homem. Eu não te devo nada como homem. Minha vida foi do começo ao fim na batalha. Você pode não querer aprender comigo. Você não precisa dar o seu dinheiro pra mim. Aprende com outro, então. Foi o que eu te falei. Vida pro homem é selva. Você vai ser engolido por todo mundo. Então, eu te falo, fracasso teu masculino, mérito teu. Teu sucesso também. Então Justo. É isso, é justo, entendeu? Ok. Mulheres que estão bem, homens que estão bem também fizeram por merecer e é isso. Vamos pro outro quadro, porque a gente já tá falando há bastante tempo. Vamos, eu preciso dar uma segurada aqui, mas tô muito empolgado, eu acho. Não. Esse papo aqui. Então... Tô muito empolgado. Conta uma fofoca. Conta uma fofoca? Eu quero uma fofoca, qualquer fofoca que seja. Seja de relacionamento, seja de alguém que você atendeu, seja qualquer coisa. Não Nossa, precisa dar nomes. Tá, conta uma fofoca. Pode ser de um podcast que deu merda, que você participou. Nossa senhora, agora você vai me quebrar, hein? O problema é puxar uma fofoca rápida aqui Até parece que não tem. Porra, me dá um tema de alguma coisa, vai. Qualquer tema, pode ser um de relacionamento. Você já ouviu alguma história que você falou assim, puta, mas isso aí não dá nem pra publicar de tão merda que foi? De tão cabeluda que foi? Ai. Deixa eu ver aqui o que eu lembro aqui. Eu tenho muita coisa. Eu queria ver alguma coisa que fosse... Ou alguma coisa que aconteceu com você. Já deu alguma briga? Você já teve que bater em alguém por causa de alguma coisa? Tá. Você lembra de alguma coisa ou não? Não? Já ficou com alguma famosa? Essa é boa. Já? Nossa, mas ainda vai dar ruim de contar isso aí, né? Essa eu não falo nome. Tá, você já ficou com uma famosa, então? Acho que dá pra contar isso aí. Eu vou depois, só que eu só posso te mostrar depois, tá? Tá bom. É muito engraçado porque assim, Nádia, eu tenho assim, a mulherada que me conhece desse lado da internet, que eu tô, tipo, só fazendo polêmica, fala assim, mano, o Thiago é muito frustrado. Aqui eu trouxe pra você um outro papo, mais coisa masculina que os caras deixam de fazer e tal. Eu nem fui muito polêmica, né? Pode falar. Imagina que não, tá? Puta merda, viu? E aí o que pega assim, tá? Eu, pessoalmente, assim, eu tenho esse lado, igual você tá vendo agora e tal, né? E o que chove, tá, velho? Tipo assim, chove essa mulher, nossa, o Thiago frustrado, não sai com ninguém, papapá. E aí, assim, teve uma ocasião, isso foi em acho que 2022, tinha uma Miss, tá? Mas não é Miss dos anos 80, é Miss nova, tá? Não é Miss dos anos 80, né? Não é assim também. Pode ser, Podia ser também, ok. O cargo de Miss nunca... Depois a gente pergunta sobre idades. Exato. E aí, assim, foi muito... E aí, o que foi... De outro país, tá? Não é daqui, tá? É de um lugar aqui da América do Sul, por sinal. América Latina, vamos falar assim. E a gente acabou, tipo, saindo por uns 2 meses, né? E a gente acabou, tipo, terminando porque ela também tinha que voltar pro país dela e tudo mais. E muito bonita, mano, por sinal. Então, assim, essa mulher... era Miss. Eu tinha uma vontade, velho, assim, juro. Todas essas mulheres cansadas que vêm enche o saco
dá uma vontadezinha de mostrar, assim, fia, olha, você tem que subir muito pra chegar no nível dessa aqui que eu saí, entendeu? Mas não posso também, porque daí expõe um monte de gente, fica ruim. Mas a fofoca é essa. Entendi. Então Thiago você pegou uma saiu com uma Miss. Miss. Tá, então depois eu vou Não é dos descobrir de anos quem é e eu não vou falar, gente. Não é dos anos 80, não, e também não é... Tá? Então tá, então vamos lá, não é Miss dos anos 80. Qual que é o problema com mulheres acima de 35? Não, é só pra encher o saco também. Ah, tá? não acredito que você vai sair dessa assim! É só pra encher o saco também. Não acredito! É, o problema, que eu sempre falei assim, ó, o problema de mulher mais passou dos 30 é a forma que ela tá levando os 30 dela. E os 40 dela, e os 50 dela. Entendeu? Então, o que que acontece aí, tá? Eu notei um padrão, Nath, que assim, ó, a mulher ela vai envelhecendo, ou ela vai ficando mais madura, o que eu não acho que é a maioria, tá? Não sei nem se, não vou falar que isso aqui é 10%, não sei se é necessariamente a maioria. Vai ficando mais madura no assunto relacionamento, tá? Não tô falando tipo de dinheiro, de outras competências. Ou ela fica mais madura, ou ela fica mais amarga. E eu te falo, tá? É um problema pro homem, que é o seguinte, imagina você como mulher, que você tá pegando um cara, você com, sei lá, com você com 35, você com 40 anos, você quer ter um cara pra você dar certo, pra você constituir, sei lá, você ter família, e esse cara, ele teve 5 relacionamentos anteriores, que todas as ex dele eram bucha, eram um problema. Pra quem vai sobrar pra consertar esse cara? Vai sobrar pra você, que não tem nada a ver com o pato, entendeu? Mulher também não tem que consertar homem, né? Então, mas é o que eu falo. E homem também tem que consertar a mulher. Justo. Por isso que eu te falo. Então, assim, qual que é o ponto aí? O cara, ele vai bater o olho e vai perceber assim, bom, ela tem 35, tem 40, tem 45 anos, mas ela entendeu o que aconteceu com os relacionamentos dela, é muito bem resolvida, ela quer tentar de novo. Cara, eu conheço, real, tá assim, ó. Eu tenho uma amiga que tá com 38, 39 anos, muito bonita por sinal, tá? Muito bem sucedida. Terminou um relacionamento que ela tomou galho atrás de galho, tá? E ela falou assim, bom, a minha parte eu fiz, eu não tenho nada a ver com isso, ele tentou voltar comigo, eu não quero mais. Eu não vou ficar fechada pra um relacionamento, porque eu sei que não... Eu fiz minha parte. Super cabeça, tipo assim, ó, se entrar um outro cara agora, obviamente eu vou ler algumas coisas, mas assim, não vou ficar tipo paranoica que, nenhum homem presta, todo cara vai me trair, entendeu? Então essa é uma mentalidade que eu acho legal, entendeu? Então assim, o problema com a idade sempre foi esse, na verdade. Não é a idade por si só. Porque tem esse negócio de traumas que são arrastados são dos dois lados também, né? Com certeza, Porque lógico. também tem um monte de cara que, meu, ele, assim, também ele vai ficando mais velho, vai ficando mais chato e também pra aguentar cara mais chato também é um saco também. Com certeza, tem isso também. Tem cara que vai ficando, às vezes o cara, eu acho até que assim, o homem tende, acho que envelhecer fica até mais chato do que a mulher. Na vida, no geral, entendeu? Eu concordo. Entendeu? Sabe assim, o cara, ele vai, o cara vai ficando mais velho, vai ficando mais chato mesmo. A mulher fica mais de boa, ela ainda quer sair, quer curtir, quer dar uma volta. O cara, tipo, fica reclamão. Então eu sei disso, tipo, com certeza, né? Que mais? Assim, às vezes, tipo, da idade que pega um pouco, é também de encher um pouco o saco, tipo, com a beleza, sabe? Tipo, de... Então isso também dá treta. Mas assim, mas também é pra polemizar um pouco. É assim, ó. Isso é uma coisa também que é real, tá? Isso assim, eu parei de polemizar nesse viés, nesse ângulo. Parou tá, ontem. Hoje. É isso. Já faz um tempinho. Até o podcast de ontem eu polemizei. Agora hoje que eu tô aqui eu não vou falar. Eu parei de polemizar. Na verdade, assim, eu parei de polemizar porque eu percebi que o pessoal tava fazendo filtro só por esse ângulo, que é o ângulo da beleza física, tá? O que é necessariamente esse ângulo? É assim, ó. Por exemplo, assim, vai você comparar o colágeno de uma mulher de 50 com uma mulher de 20. Gente, não é igual. Me desculpa. Não é igual. Mas você não acha que as idades têm belezas diferentes também? Lógico que tem, mas eu digo assim, ó, se você chega... Tem uma pesquisa que saiu agora, que eu tô louco pra postar um vídeo sobre isso, que é uma pesquisa do OkCupid, que é do grupo lá do Tinder, que ele mostra assim, ó, como que vai... Quais tipos de homem as mulheres vão achando bonito de acordo com a idade delas. É um gráfico, depois eu preciso mostrar isso para poder explicar melhor. Então, assim, a mulher com 20 anos acha qual cara de qual idade mais bonito. A mulher de 20... E aí eles fazem uma lista, tá, assim, ó, que vai dos 20, 18 anos, acho que 20 anos, até os 50. Tanto do homem quanto da mulher. Então, o que que acontece? O da mulher é mais ou menos a mesma idade dela, um pouquinho mais velho. E não muito mais velho também não, tá? Então, assim, a mulher, tipo, sei lá, de 40, não necessariamente ela acha o cara de 60 bonito, fisicamente falando. É da idade dela um pouquinho pra cima. E, cara, o gráfico dos homens é bizarro.
O cara dos 20 até os 50, ele acha todas, tipo, até 22, em 3 anos, bonita. Então o problema é o que é? 100 milhões de homens que usam um app, é a cabeça do cara que funciona assim. Tipo, ele tende a achar uma mulher, tipo, de 22, fisicamente mais bonita que uma mulher de 50, entendeu? Tá, e quanto que a beleza física deve influenciar no relacionamento? Nossa, hoje eu acho que quase nada, sendo muito sincero com você. Então, assim, obviamente, a gente não vai ser hipócrita aqui e falar assim, você quer tá com um cara cansado do teu lado e o cara quer tá com um bagulho zoado, entendeu? Beleza física abre porta, comanda um certo respeito, chama atenção. Só que quem faz filtro por beleza física é só fumo, meu. Porque, assim, basta beleza pra mascarar qualquer outro tipo de defeito, entendeu? Assim como o dinheiro do cara. Já vi muita mulher ficando com homem por dinheiro, que o filtro dela foi só a grana, foi só o cash, e o cara era um baita de um louco. Por quê? Porque só o filtro ali apagava o restante dos defeitos, entendeu? E tem muito cara que eu vejo que cai nesse erro, tipo assim, vou pegar a mulher pela beleza, porque, que lindo desfilar com ela. Se ferra depois, toma golpe, ou tipo, enfim, entendeu? Acho que é importante, mas eu não faço filtro por beleza física já há muito tempo. Importante. Muito tempo. Importante isso. Mas não me venha com uma cansada, hein? Não, Por favor, hein? mas se vai apaixonar, vai. vai que apaixona. Vai que transa mesmo, brincando. A gente já tá caminhando pro fim aqui. Eu queria fazer uma pergunta que é mais pro Thiago mesmo. Você virou uma pessoa pública e com isso toda a sua vida virou pública. E eu quero saber como é que isso se isso influenciou, porque teve um relacionamento seu aí que todo mundo ficou sabendo, e quando terminou, todo mundo ficou sabendo. Nossa. E eu quero saber se você ser uma figura pública influenciou e quanto influenciou, como foi isso aí? Como foi pra você ter que encarar tudo isso na sua vida pessoal? Puta, sabia que assim, pra coisas assim, tipo da minha vida, eu sempre busquei manter o mais particular possível, entendeu? Porque eu te falo, o que sempre me enche o saco, tá? Não é o fato, tipo assim, gente, eu vi lá o Thiago saindo com fulana. Não é isso. O problema é, o seguinte, tá? Quando você tá na internet, pra alguma coisa que não tem explicação, alguém cria. Esse é o problema, entendeu? E isso me enche o saco lidar. Então, por exemplo, assim, o meu pé no saco sempre foi esse, na verdade. Então, assim, quando você descobre que, assim, olha, na internet, se alguém não souber a resposta de alguma coisa, eles vão criar e vai povoar isso, que isso aí não pode ficar vazio, isso estressa, tipo assim, demais, entendeu? E eu te falo, tá? Não por mim. Geralmente pelo outro. Porque, assim, é sempre... Eu tô acostumado já. Mas isso é a vida pública, certo? Então, exato. Então, mas não sei, assim, qual que é o pergunta, o que você quer saber da... Influenciou, você ser uma figura pública influenciou ou não no seu relacionamento? Isso, o ter começado e ter terminado, teve alguma influência de você ter sido uma figura pública? Eu não sei por que terminou, tá? Eu ouvi coisas de ter terminado, de ter começado e tudo mais, mas assim, e nem vou trazer isso aqui, eu quero saber se, assim, o quanto isso influenciou. Porque todo mundo ficou julgando, e todo mundo ficou falando, começou a namorar, terminou, não manteve relacionamento. Não, foi... Eu te falo assim, tá, o que eu acho, eu vou te... Tá, beleza, você conseguiu me trazer aqui uma reflexão boa. Me influenciou no sentido de trazer uma experiência pra mim que eu não tinha tido até então. Que é o seguinte, como que as pessoas olham pra isso? E não só pro relacionamento, depois eu percebi isso em outras coisas também. Então, por exemplo, você tá num relacionamento. Bom, o Thiago era o cara que odiava a mulher. Agora o Thiago tá num relacionamento. Então agora o Thiago, ele namora com esse tipo de mulher e dá um estereótipo que nem existe. Beleza. O relacionamento do Thiago deu errado. Então o Thiago não sabe como lidar com... Então assim, tudo tem um porquê. Eu lembro que eu fiz um bate-papo. Na verdade, sim, era eu e a... Você conhece a Martina Martina Oliveira, que é do conteúdo adulto? Você sabe quem que é? Sei. Ela é super gente boa com pessoa e tal. A gente tava sendo um papo igual o nosso aqui, que um podia fazer pergunta pro outro. Os dois como convidados, né? E ela falou assim, e ela fez essa pergunta. Falou assim, se você fala de relacionamento, por que o seu deu errado? Eu falei, peraí. Por que o meu tem que ser certo? Por que o meu tem que durar 10 anos? O de ninguém dura. Eu sempre falei os meus critérios pra relacionar, pra começar e pra terminar. Sempre me ative a isso. Então, assim, tem essa coisa, tá, que eu percebi, que assim, Nath,
tudo que você fizer, tá? Seja relacionamento, seja qualquer outra coisa, nego vai te julgar. Ponto final. Eu já tava acostumado com isso no trabalho e eu percebi que do lado do pessoal é pior. Porque parece que o povo gosta da vida pessoal do outro, entendeu? Mas é claro. Exato. A desgraça, Exato. Eu gera entrei conteúdo. assim, eu sempre entrei tipo assim, seja relacionamento, término, começo, pra mim assim, é como se fosse tá expondo o meu trabalho. Eu percebi que não. Na vida pessoal é um pouquinho diferente, entendeu? O pessoal gosta de dar uma pimentada um pouco mais, entendeu? E você começaria a namorar novamente nessa fase, expondo tudo, como foi o último ou não? Se Como dependesse, você faria alguma coisa diferente? Se dependesse de mim, eu faria. Olha, se dependesse de mim, tipo. Faria. Às vezes, se dependesse de mim, tipo assim, ia saber, sei lá, depois de quanto tempo você soubesse, entendeu? Por que que eu te falo? No fundo, assim, tá? Quando você tá num nível, por exemplo, de disposição que eu trago assunto polêmico e tudo mais, todo mundo que tá perto de mim acaba de alguma forma sentindo não só o bônus, mas também o ônus. E no final, Tanate, assim, ó, você pode até falar assim, bom, acho que eu consigo segurar o reggae de ataque, não sei o quê, no final um pouco mais embaixo o buraco, entendeu? No final as pessoas têm bastante dificuldade pra isso. Já tomei cancelamento que tinha amigo meu que batia nas minhas costas, tá? Não, Tiagão, não sei o quê. Tomei um cancelamento, galera, mano, vazou. Quando o cara tava sendo cancelado, assim, irmão, precisa de mim? Então, sei, tipo assim, ó, quando as coisas acontecem, é difícil todo mundo se ater naquilo que tava... Ter estômago pra lidar com tudo, entendeu? E eu vou dizer que, pelo que eu conheço de Thiago Schultz nas redes sociais, eu fiquei com dó dela, tá? Aqui, pô, aqui, ó, entendeu? Mas isso que eu te falo, É isso, entendeu? É isso que eu te falo, pessoal, pra você ter uma ideia, Tanate, assim, ó, a gente foi fazer um... Agora, quando a gente foi fazer, eu gravei lá o teaser da cirurgia do cabelo e tal, isso já tava gravado há muito tempo, né? A gente gravou isso aí lá no dia, 3 semanas atrás. E aí tem uma hora que a câmera, ela passa aqui atrás, né? Que passa, tipo, aqui atrás. Eu tenho uma tatuagem aqui no pescoço, aqui atrás, né? A galera descobriu que tinha uma tatuagem. Não acredito, o cara tem uma tatuagem aqui atrás. É um inferno, entendeu? Não que eu me incomode, mas assim, eu te falo... Qualquer coisa vira assunto. Tudo vira assunto, tá? Não que seja ruim pra mim beleza. Mas assim, relacionamento, sociedade, amizades, tem que ter que assim, cara, qualquer coisa pode virar assunto, entendeu? Juro por Deus, tatuagem aqui, não acredito, o cara tá de oxigênio, o cara tem uma tatuagem no pescoço, então assim, tem gente que não tem estômago pra isso. Tem gente que, tem que saber que eu achava que a internet podia só se ater àquilo que você fala. Mas ele se atém a tudo, não tem como. Você já se acostumou com a vida pública? Já? Já tá ok com isso? Já tá com os cancelamentos. Já tá de boa com isso, mas demais. É isso, tem alguma coisa que você gostaria de trazer que você não trouxe? Não, acho que deu pra gente falar muita coisa que eu acredito que eu nunca falei em nenhum outro lugar também. Não só de trazer até um papo diferente, né? De negócio, a gente não falou nada. Não falou nada de negócio, você vai ter que voltar pra falar de negócio. Eu dei a oportunidade pra você. Eu falei pra você assim, ó, você quer falar alguma coisa? Não consegui trazer. Não sei. Ficou tão bom que eu não consegui trazer, entendeu? Não consegui conduzir. Falei, tá contigo. Não, mas ó, gostei muito. Inclusive, assim, agradecer o pessoal daqui, todo mundo extremamente profissional, tá? Podcast, minha casa, meio que divide, assim, o tempo, né? Mais tempo, acho que aqui no microfone do que em casa. Não só você, mas o pessoal aqui extremamente profissional, tá? Atencioso. Adorei te conhecer também. Um beijão pra Camila que fez a indicação, que fez a ponte, tá? E é isso, né? Agradecer e quando você quiser, estarei de volta. Então, Se nunca mais quiser também, tá tudo bem também. Não, eu gostei do papo, mas eu acho que tem muita coisa ainda mais pra falar. Se a gente tivesse uma mesa de bar com câmera desligada, ia ser diferente, eu tenho certeza. Talvez, viu? Ó, muita coisa a se manter, talvez alguns bastidores a se manter aqui. Né? Mas queria agradecer. Mas te agradecer, tá? De coração. Muito obrigado pelo papo, oportunidade, convite. Também queria te agradecer pelo seu tempo, que eu sei que é corrido, veio de longe pra vir aqui. E queria agradecer a todo mundo e espero vocês na próxima quarta-feira. Falou. Isso, obrigado. E aí, tava com... Fazer sozinha, não sei o quê. Meu, mas eu não perguntei nada, eu não abri uma coisa, mas tinha muita coisa legal pra perguntar. Pior que tava interagindo muito ao mesmo tempo.
É, né? Você não tava conseguindo ir e voltar, né? Pra Eu percebi tirar- aqui, ó. Eu percebi aqui. Pra tirar... Puta, também. Não, mas tem problema. Mas a culpa foi minha, eu sei. Acabou? Vocês começaram a falando. Os dois ao mesmo tempo, eu sei. Eu te Bom, ferrei. eu falo assim, ó, pra quem vai fazer os cortes que vai estar ferrado Eu, né, no depois. Né? caso. Prazer, então, Natália. você que vai fazer? Exatamente. Então. Gente, eu preciso vestir, senão você Deixa uma coisa pra você. Não quis pular mesmo pra pegar ele? Não, e não consegui fazer metade das Pra dar uns tapas na cara, né? Não. Ó, a gente acabou de ter uma ideia lá fora. Vamos ver se vocês topam. Olha lá. Não vi a qual dessa ideia. Foi bom, foi.